você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 475º episódio do podcast, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridíssimos mais detêncios, as mais detências, em gigahertz.fm/apoio, que recebem, assim que a gente acaba de gravar, a edição, sem cortes, com tropeços, tem meia hora de conversa pré aqui. Falei das minhas histórias do Airbnb no fim de semana, falamos do inglês da rainha, falamos de uma história também envolvendo o Mac Mini do Rambo, que tá por aqui, assim como toda semana também, com o Arthur de Vigir. Tudo bem com vocês? Beleza. Tudo certinho. Estava contando antes da gravação, essa é a minha primeira gravação da semana aqui. Eu gravei a fonte. Aliás, não tivemos uma audição da quinta-feira nessa semana, mas coçou a mão pra gravar a fonte emergencial na segunda-feira com a notícia do Tim Cook, mas chegou pra semana que vem. Então a ADT é a primeira discussão pós-anúncio do Tim Cook que vai ter aqui na Gigahertz. Mas antes disso, a gente vai começar com os follow-ups do que vocês mandaram pra gente nas últimas semanas. E tem uma dica rápida, não vai ser uma grande discussão sobre café, é claro, né? O Felipe falou o seguinte, que, desculpa aqui, ainda sobre o assunto de café, não precisa pedir desculpa. Tô tomando aqui agora. Mas segue, pra quem é nerd de café e gosta de tecnologia, etc., procura o projeto Gaguino, G-A-G-G-I-U-I-N-O. Pra quem ouve edição sem edição, levou 15 minutos isso aqui. E falando também de canais, ele falou pra gente seguir o canal brasileiro Não Sou Barista. Obrigado, deixa eu deixar aqui, claro, esses dois links na descrição. Tô entrando aqui agora no Gaguino. Depois que o Rambo falou, tipo Arduino, aí começou a fazer um pouquinho mais de sentido. É porque essa máquina, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas é Gadia Classic, alguma coisa assim. Ela é praticamente o Arduino das máquinas de café. Ela é bem personalizável e aí a galera pira nas personalizações, não só na forma de fazer o café, como colocar display, colocar LED, enfim. Você pode fazer o que quiser e tem uns projetos bem legais. Uma cafeteira gamer. Quase isso. E aí a galera pira no projeto dessa máquina, uma máquina que não é muito barata, mas bem personalizável. E eu não conhecia esse projeto, bem interessante. Desenhado para Gadia Classic, é isso mesmo. Máquina de expresso, com 3 válvulas, aí entra o blá 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 mais técnico. Bem legal. Obrigado ele por ter mandado, Felipe, mandou bem. E Rambo, sobre o lance de condomínio ser mais caro, porque mora na cobertura, aquilo que a gente comentou já faz umas semanas, o Trajano Ferreira falou, recentemente o STJ decidiu que não pode, salvo em alguns casos, fazer essa cobrança a mais. Porém, isso ainda vai ser muito discutido até ter uma decisão final e que é uma coisa que essa decisão aparentemente aqui no Brasil não serve de muita coisa, mas tá aí, tá a caminho de talvez ser só o condomínio igual que todo mundo paga. Valeu. E seguindo em tempo recorde por terceiro follow-up da noite, a gente vai ter 20 minutos de DT hoje. Sobre o lance de recortar e colar, isso fazer falta no macOS, o Matt falou o seguinte, pro Arthur e pra todo mundo, tem vários apps que adicionam o recortar e colar, né, que a gente falou no Mac é diferente, é copiar e colar e depois você deleta, porque é uma outra dinâmica, né, um raciocínio de como é que funciona essa parte de arquivos. Ele falou que existem programas que fazem isso e ele deu aqui o Command X, falou que se acostumou e, enfim, vai ficar aqui a dica na descrição. Eu vi que alguém já selecionou, copiou pra colar aqui. Tá na App Store, o que é curioso, porque eu imaginaria que isso teria num GitHub, uma coisa assim, porque tecnicamente mudaria um pouquinho o comportamento do Mac, né? Então eu queria adicionar recortar ali. Eu só não entendi a parte de ser gratuito, porque custa R$24,90 na App Store. Talvez ele fosse gratuito uma época, e o Dev escute o Olá Mundo e falou assim, tá. Não, eu não estou reclamando, né? Eu só fiquei um pouco confuso porque o Matt falou que era gratuito e não é, mas enfim, eu acho que vale. Pra quem realmente sente falta desse recurso, com certeza vai valer a pena. Porém, os reviews também não estão muito bons, não. Então, mas enfim, qualquer coisa pede reembolso pra Apple que eles dão. É do Sindri esse app, agora que eu vi. É o cara que tem 1 bilhão de apps? É, esse mesmo. Minha única preocupação são as atualizações do sistema operacional, né? Porque isso pode parar de funcionar a qualquer momento. Não sei se ele atualiza. Vou dar uma olhada aqui pra ver se... Como você conhece o desenvolvedor, que ele já tem outros aplicativos, então provavelmente ele atualize. Eu vou dar uma olhadinha, R$24, uma compra única, pelo menos não é uma assinatura. Imagina ficar preso por causa de um Command X. Você compra créditos de uso. Olha, inclusive no What's New aqui da atualização mais recente de 2 semanas atrás, na App Store, ele fala que o app agora requer o macOS 26 e que você pode obter a versão compatível com o macOS 15 no site.
será que no site não tá de graça? E ele só cobra na App Store? Pode ser. Pode dar uma olhada. E olha, ele atualiza com frequência um programa que... É curioso nesses programas que fazem uma coisa, mas considerando a quantidade de apps que ele tem o Actions, né, que a gente já falou aqui, teve uma Muito época bom. que fazia parte de quando o Rambo construiu um workflow para substituir o Wallpaper Generator de fotos tiradas com o satélite geoestacionário, mas ele dá uma boa manutenção pro aplicativo. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, pelo histórico de atualizações do app, dá em média umas 8 atualizações por ano, o que para um utilitário desses é excelente. E de compra única, né? E até complementando, eu dei uma olhada aqui no site dele, as versões antigas são de graça, como você falou, Mendes. Então, de fato, essas versões são gratuitas, mas não rodam no Mac mais novo. Então, se você quiser a versão que rode no macOS mais recente, tem que pagar pela Mac App Store. Nossa, corajoso ele, né? Porque eu não teria coragem de, tipo, vou lançar agora o AirBuddy que vai exigir o macOS 26. Vou deixar aqui a versão antiga de graça. Mas e aí, ser uma enxurrada de e-mail pedindo pra botar não sei o que no macOS 11 não funciona, não sei... Nossa, não. Porque geralmente versões mais antigas de sistema dão mais manutenção do que versões mais novas. É interessante que ele fez funcionar como eu imaginava que, sendo um programa, um app disponível na App Store, na Mac App Store, um dos 8, seria ele adicionar uma janelinha que você não muda o sistema, entendeu? Que ele adicionaria um jeito diferente de tentar fazer isso e por baixo ali ele fizesse o copiar, colar e deletar, sei lá. Mas não, aparentemente ele adiciona mesmo a função do Command X, que já é o recortar para texto, para coisa assim, para arquivo. Interessante. Pois é, eu fiquei bem curioso de como exatamente o app faz isso, sendo que ele é distribuído na Mac App Store. Bem curioso. Mas não tô afim de pagar R$25 só pra descobrir. Eu tô pensando exatamente nisso. E dando uma espiadinha nos... A gente já tinha falado sobre isso numa outra vez, mas eu acho muito legal essa ideia de que o lance dele é apps que fazem uma tarefa. É uma necessidade, ele faz o app, empacota, coloca. Ele tem um aplicativo que é do semana do ano. Qual que é a semana? 28 do ano. É isso. Icon Preview. Isso é um perigo. O quê? Na situação atual da conjuntura do mercado, você ter a sua... todo o seu portfólio de apps ser constituído de apps que fazem uma coisa é perigoso. Porque, tipo, o Codex faz pra mim um app que adiciona o Command X no Finder, eu acho, né? Claro que, por exemplo, aquele app Actions dele, aquele já é bem mais complexo. Já não é um app que... É pelo contrário, é um app que faz muitas coisas, né? E, curiosamente, o app é gratuito. A maioria dele é tudo pago, 20, 30, 40, 50 reais, tem vários. Mas... Mesmo assim, eu acho que sendo o app que faz uma coisa... Tipo, tem o Camera Preview, seu espelho instantâneo, sabe? É meio até... Lembra aquela época um pouco mais ingênua da App Store, de ter aplicativos desse tipo, né? Você abre o Photobooth, pronto, você já tem você abre a câmera, você já tem mas não, o cara fez um app pra alguém que vai pesquisar um app, fazer isso e fazer instalar. Então... E tem um lance assim, ele faz só aquela coisa, mas faz bem feito, o que é raro você encontrar na Mac App Store ou em qualquer lugar. Né? Eu garanto que você encontra 50 mil apps de espelho usando a câmera na Mac App Store, mas eu duvido que vai ter um que é tão bem feitinho como o dele, porque ele realmente se importa e não tá só jogando um monte de app de qualquer jeito no ar pra ganhar dinheiro, ele realmente faz bonitinho. Eu achei interessante que, por exemplo, ele suporta vários recursos de acessibilidade. Tem VoiceOver, obviamente tem o Dark Interface, enfim, Voice Control. Então, assim, ele realmente poliu o aplicativo para funcionar direitinho. Eu acho legal, por exemplo, isso da câmera. Mostra a câmera a partir da menu bar, que também já é uma função meio nativa do Mac hoje em dia, né? Porque o previewzinho da câmera tem lá. Ou então a partir do dock, ou então com atalho de teclado. Bobeirinhas de usabilidade para deixar essa uma função muito cômoda, né? Que é um excelente jeito de começar a desenvolver, imagino, pelo que eu escuto de todo mundo, inclusive do Rambo e do Boom falando sobre isso, né? Pegar uma ideia e vai. Mas é bem o tipo de coisa que, assim, pegando, vai pegar pra galera que é mais ligada em tecnologia. Acho que pra maioria das pessoas, a não ser que seja uma coisa nativa, carangueja, faz pra mim um app de preview de câmera pra ser meu espelho digital, e ela faz pra você. Acho que não sendo assim, ainda vai ter um espaço concorrido, mas a gente vai poder fazer também, né? Mas pra devs assim, né? Eu adoro essas ideias. Legal ver que ele segue fazendo isso. Agora, também sobre o Mac, aquela parte de que a gente falou esses dias de administração das janelas minimizadas e coisas assim, o William... Ele mandou um follow-up que a culpa é do Mac de ser complicado. Eu precisei ler algumas vezes para tentar
reproduzir. Ele falou o seguinte: eu descobri o atalho de teclado para voltar à janela minimizada. Falou que você alterna com o Command Tab, aí você solta o Tab mantendo o Command apertado, aí você aperta Option, aí você solta tudo. Dado esse Hadouken, a janela falou, deve voltar pra tela. E falou pro Rambo, obrigado pela dica do foco das janelas que ele vai testar em breve. Eu tô tentando fazer aqui não tá rolando, não. Ah, que rolou. Eu ainda tô tentando entender. Tá, eu vou pro app, eu tô no Command Tab, né? Daí eu vou pro app que tem alguma coisa minimizada, é isso, né? Uhum. Aí eu solto o Tab, continuo segurando o Command, aí aperto o Option e solto tudo. Agora eu tentei e não foi. Não entendi. Ou então o app tem que ter tudo minimizado. Eu acho que tem que minimizar pro app e não pro lado direito ali do dock, sabe? Não, tá, entendi. Você tem que apertar... Você tá com ele selecionado, quando você aperta Option, ele tira... É como se ele estivesse trazendo de minimizado, não é isso? Mas se eu tiver... Eu tô com o Chrome aberto aqui, tô vendo vocês. Uhum. Eu abri uma janela nova do Chrome, não um mapa, uma janela. Minimizei essa janela. Eu tento fazer isso, não vai. Se eu faço com Pages, que tá minimizado só ele sozinho, aí vai. Entendi. O Option desminimiza mas a aí janela. Todas as janelas daquele app tem que estar minimizadas. Uhum. Isso. Você não traz de volta uma janela que... mas enfim, é melhor que nada. Interessante. Exato. Não, é um Hadouken realmente, mas depois que você aprende... Vou fazer um teste aqui. Eu testei agora eu dominei o negócio, é exatamente isso, tem que estar tudo minimizado. Vou usar bastante, inclusive. Realmente... É porque tem alguns apps que você pressionando o Command 1, por exemplo, ele vai pra primeira janela do app. Mas o Pages não é um deles. Acho que esses apps que abrem vários documentos não é assim que funciona. Bem, então obrigado você por ter mandado essa dica pra gente, William. E olha só, chegou o follow-up que a gente sabia que ia chegar. Semana passada, o Rambo observou que de todos os jeitos diferentes de administrar e os follow-ups que vocês mandaram e as perguntas, ninguém lembrou da existência do Stage Manager, mas o Marlon Serosino tá aqui como representante dos usuários do Stage Manager. Falou assim, gente, boa noite. Gosto tanto do Stage Manager que eu tive que gravar um vídeo pra defender o recurso. Aí ele falou, não consigo usar o Mac sem ele. E ele falou, um vídeo curtinho para demonstrar o meu uso, dividindo os aplicativos em 3 áreas, trabalhando ali, né, usando um app, chamando o Size Up para poder aplicar margem, manter a barra lateral visível. Ele falou, o vídeo tá como não listado, fique à vontade de compartilhar. Então, já que você deu pra gente a permissão, a gente vai deixar aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha em como é que é. Eu adorei que já abre na hora de transferência. Afinal, foi gravado para quem escuta aqui o podcast. Valeu mesmo. E é aquele tipo de coisa que quando entra na cabeça, qualquer tipo de ferramenta de produtividade, de ajuste, é assim, né? É muito difícil a gente tentar adotar, não gostar, insistir e é o tipo de coisa que é meio visceral, assim. Você fala, putz, encaixem como eu penso, em como eu uso, no meu workflow, né? Aí vai. Obrigado, Marlon, por ter tomado um tempo pra gravar isso e a gente vai deixar assim na descrição, bem legal. Muito bom. Inclusive o Size Up é um daqueles apps queixo duro, né? Mas que faz um excelente trabalho. Eu tenho ele porque o Ben Sherman me deu uma cópia dele quando eu fui gravar no NS Screencast com ele, porque ele usava pra, tipo, configurar a tela perfeita pra gravação de tela pros episódios e pra ficar exatamente igual a tela de um e a tela do outro. Daí, tipo, ele mandou os parâmetros que ele usa, eu coloquei aqui, daí ficou tudo bonitinho. É realmente bom pra quem tem faniquitos de, não, essa janela tem que ser exatamente assim, com espacinho assim. Funciona muito bem. E quem visitar esse vídeo do Marlon, recomendo que dê uma espiadinha nos outros 2 vídeos dele também, que são sobre o Notion, que quando ele começou a gravar esses vídeos, ele mandou, a gente falou sobre isso na área de trabalho. Eu e a Bia, a gente brinca da igreja do Notion, né? E ele gravou vídeos mostrando a produtividade dele, como é que ele organizava, e ele falou todo do lance do segundo cérebro, como funcionava pra ele, que eu lembro que ele é bem aprofundado, assim, é super interessante, e como ele tinha construído um sistema de acompanhamento de hábitos também pra poder, enfim, acompanhar e reforçar e manter algumas práticas, que é bem bacana. Como um vídeo faz 2 anos e o outro faz 1 ano, deve estar em pausa o projeto. Mas ainda assim, pra quem usa o Notion, ou pra quem se interessa por esse tipo de assunto de produtividade, segundo o cérebro, vale a pena dar uma espiadinha, que o vídeo são 2, muito bacana. Eu uso bastante o Notion, mas não uso como segundo cérebro, eu uso no podcast, no Bom Dia Tech. As minhas pautas estão nele.
Funciona muito bem para mim por causa da pesquisa, formatação. Já tentei trocar, inclusive, para testar outros aplicativos e me deu tanto... Foi tão travado trocar para outro aplicativo que eu falei, não, desisto, eu vou ficar aqui, não pago, eu uso a versão free e funciona muito bem para mim. Tem outros projetos também, todos os projetos que eu penso de ideia, de aplicativo, eu coloco lá, tá organizadinho, mas não funciona muito bem como o meu segundo cérebro, não. Mas eu gosto bastante. Eu uso para fazer a pauta do IA sob o controle que eu compartilho com o Fabrício. Até hoje, eu usei em 2 projetos, na verdade. E eu acho ele não é pesado de processamento, mas ele é... De recurso, talvez, né? Parece... então ele parece pesado, sabe? Ele tem tanta coisa, o que é ótimo, porque dá pra ver que ele tem um apelo diferente pra cada usuário. Cada vez que eu vejo alguém fazer uma coisa nova, eu falo, nossa, se bem que dá pra fazer isso com Notion. Acho que foi planilha. Se a gente falou aqui, algum podcast falou de planilha no Notion. Tinha meio corrido que poderia ser isso, sabe? Eu acho ele bacana, modular, poderoso, mas... eu não conseguiria administrar todos os meus textos. Ele se enfia muito no caminho, eu acho que esse é o problema. O Ulysses, que é o que eu uso desde sempre, eu acho ótima proposta de ele tentar ser o mais neutro possível entre você e o seu texto. E toda a parte de Markdown dele eu adoro. E tem os cadernos, dentro do caderno tem as notas, aquele esquema que todo mundo já conhece, né? Mas ele chega a ser incompleto de tão cru que ele é, mas é isso que eu gosto. É de abrir, bota em tela cheia, não tem menu, se eu quiser, assim, quando tá em tela cheia é só o texto, não tem um botão na interface, não tem nada. É uma limpeza que eu acho bacana. Eu acho que o Notion deve ter o modo full screen do Notion, sei lá, sabe? Mas o que eu curto do Notion é o que ele meio... a interface meio Gutenberg do WordPress, de você trazer... recursos complementares, você aperta aqui o barra e aí você vai digitando o que você quer, o more, separador, título, subheading, essas coisas assim. Isso eu acho bem legal dele. Isso não tem no Ulysses, né? Mas pra dia a dia mesmo, acho que eu prefiro a agilidade dele. Não é nada contra o Notion. Até tem amigos que são. Eu já gerenciei uma palavra muito forte, né? Mas numa dessas tentativas de me organizar melhor, eu criei um Trello dentro do Notion e controlava as minhas atividades do aplicativo por ele. E aí tinha lá doing, to do, coisas assim, né? Fiz todas as abinhas bonitinhas e aí tinha gráfico, tinha tudo. Funcionou por um bom tempo. Depois que eu pausei o projeto, eu acabei deixando de lado, mas foi o que você falou, ele é tão pesado, muito entre aspas, de recurso, que tinha até isso. E aí eu falei, vou usar aqui e funcionou muito bem pra mim. Mas às vezes eu vejo esses vídeos no YouTube da galera usando, nossa, eu fico até com inveja, que eu falo, caraca, como é que faz isso? Eu fico barra e procurando, igual catando milho no teclado, né? O Mate falou aqui que ele fica com, como é que é? Paralisação de análise. Parálise de análise, né? Que ele tem tanta coisa, tanto jeito de fazer coisas diferentes no Notion que acaba não sabendo como fazer. E eu não cheguei nem perto do Notion justamente porque eu ia gastar todo o meu tempo montando o Rube Goldberg Machine ali dentro do Notion e daí fazer as coisas de fato não ia fazer nada. Então, TDAH... fique longe do Notion. Não é recomendado. Eu uso para coisas assim mais check, né, de projetos, eu uso o Things, que ele é tipo o Ulysses nesse aspecto assim, que ele é bem simples, ele tem um ou outro recurso ali e tal, mas ele não fica se enfiando pra... deixa eu botar aqui uma data, né, que... é o que eu sempre reclamo, que tudo tem que ter data. Eu não quero data. Tipo, nas ideias que eu quero fazer nos meus apps, não tem data. A data é quando eu quiser, quando eu acordar a fim de fazer aquilo. Então eu gosto de ter as listinhas ali só com as ideias e eu só boto tags. Que aí tem tags para diferentes áreas e é isso. Porque mais do que isso, eu vou gastar mais tempo organizando a lista do que fazendo. Eu tô tentando achar aqui minha primeira nota do Ulysses. Certamente foi roteiro do Loop Matinal, porque era o que eu comecei, quando eu comecei a fazer o podcast, eu usava não era Drafts, ou talvez fosse Drafts. Acho que era, chamava Drafts esse. E usei por um tempo, aí teve alguma coisa que quebrou o app, eu falei, beleza, eu tentei o Evernote, mas o Evernote eu tive o mesmo problema do que o Notion, que era muita coisa pra muita gente, e isso entrava
no fluxo que eu queria manter de uma coisa mais simples. Aí eu tentei o Apple Notes por um tempo. Eu lembro que saiu aquele Bear dos argentinos lá. Eu tentei... dos italianos. Confundi. Que o Vitite se apaixonou, né? Exato. Aí, por isso que aí eu lembro, não, italianos. Eu usei também. Vitite. Foi ok, mas não rolou também. Aí eu testei o Ulysses e tô lá até hoje. É muito difícil me tirar dali, porque funciona tão bem pro que eu preciso que seria seria uma catástrofe, sabe? Tinha que sumir o aplicativo da face da Terra pra migrar pra outra coisa. O Evernote eu também tentei usar. Eu cheguei a catalogar todas as minhas notas fiscais nele. Era tudo bonitinho lá. Todas as notas com data, produto, tudo certinho. Aí um belo dia eu precisei de uma nota fiscal da minha televisão, não achei. Dentro do Evernote, sumiu. Eu falei, quer saber? Nunca mais. Aí eu desisti desse projeto também, larguei pra lá e fiquei só com o Notion. Eu achei aqui, minha nota mais antiga do Ulysses é de 16 de dezembro de 2016. Vai fazer 10 anos que eu uso ele. Caramba. Foi o loop matinal 295, por sinal. Vou ver as notícias que foram. Tô pegando aqui, serviço de carro autônomo da Uber, que não existe até hoje. Eles fizeram um trial e aí morreu gente, aí eles pararam. Que foi em Mobile. Foi em Mobile? Foi. Em Mobile, em Tempe, no Arizona. Uma aqui do Twitter, projeto que ia fazer na Índia. Enfim, faz tempo. Eu vou pegar aqui todas as notas, vamos ver quanto que tá... Tinha feito essa conta quando eu falei com a Bia recentemente. É óbvio que eu selecionei tudo, Command I, travou. Enquanto ele pensa isso, hoje aconteceu uma coisa... Eu tô usando o Raycast. Aliás, o Jason Snell publicou hoje na Six Scholars um texto falando que, gente, tô desistindo do Spotlight por enquanto, porque tá cada vez pior. Como já fez 2 updates que eu desisti, pensando que tá pior ainda, eu não sei como é que daria pra piorar, né? Mas eu fui usar o Raycast, que é o que eu tenho usado, pra abrir a pauta do DT. O Raycast travou. Deu aquela travada... Nossa. Freezing e assim, parou. Aí eu falei, tá, como é que eu fecho agora? Preciso abrir o Activity Monitor, que eu tentei fazer. Já me aconteceu. Comando espaço, falei, idiota, não. Aí eu abri o Finder, fui lá em Applications, Utilities, abri o Activity Monitor, fechei o Raycast. Falei, vou abrir o Raycast. O que eu tentei fazer? Comando de espaço. Não. Então, comando de espaço. Não aconteceu nada, porque ele tá com feira pra fazer isso. Aí eu botei nos aplicativos o Raycast. Aí ele voltou a funcionar. Foi a primeira vez que ele travou, em 2 semanas. É tipo quando acaba a luz, você vai bater no interruptor pra tentar acender. Né? É impossível não acontecer isso. Porque é tão Enfim, Option Command ESC. Fica a dica, que é o Ctrl Alt Del do macOS. Tá. Daí você não precisa fazer todo esse malabarismo. Ele abre uma listinha de apps e se tiver algum que não tá respondendo, já fica no topo ali vermelhinho. Daí dá um quit e pronto. E tem um atalho de teclado parecido. É que eu sempre usei ele no desespero. Eu acho que eu aperto mais teclas do que eu preciso pra interromper rotinas do keyboard maestro. Que a minha rotina mais complicada é aquela que insere capítulos no podcast quando eu tô finalizando a edição, que vai no Ulysses, copia o tempo, vai lá no Audition, cola o tempo, volta no Ulysses, pega o nome. E você tem 16 capítulos, ele faz essa rotina 16 vezes. Vai, pega o mouse e coloca não sei onde, clica, né? E ele fica apertando o Command Tab entre um e outro. Às vezes, eu esqueço que eu tenho que estar com eles alternados entre o Command Tab. Aí eu boto aqui, faz 16 vezes isso aqui. Ele começa a mexer no Mac localmente, pegar coisa, cola faixa, sair tudo do lugar. Então, para. Então, eu aperto mais teclas do que precisa, mas é tipo Command Option, deve ter um Command Option Ctrl Shift ESC, sabe? Eu tenho todas elas no ESC, ele para. Mas são segundos de desespero até ele fazer. O atalho de teclado de desespero, meio que padrão no macOS, que é antigo, inclusive, é Command ponto. De ponto final. É tipo, se um app tá fazendo alguma coisa, você quer para tudo agora, é Command ponto. Eu como aqui no Bom Dia Tech eu tenho um HTML com todos os capítulos que eu colo, né, na descrição do Spotify, eu criei um scriptzinho que ele adiciona esses capítulos ao MP3. Usei, obviamente, o Codex, e aí eu só arrasto para a linha de comando a imagem, o MP3, dou Enter, e aí ele pega desse HTML e já adiciona para mim. É uma forma também que depois você pode tentar brincar, Mendes, porque facilita, assim, não precisa ficar esse
copy-paste. Depois eu posso até te mandar o script, é bem simples. E você roda uma vez e ele faz rapidinho pra você. Nossa, ótimo. Tá, beleza. Ele tem uma coisa também que por que eu faço com desse jeito? Quando eu tô revisando, que eu escuto em 3x, é a hora que migra ali, eu pula de um assunto pra outro, eu bato o olho em como é que tá o timing ali, eu anoto. Aí a hora que eu vou jogar esse capítulo, eu ainda volto lá no Audition e eu faço um ajuste fino pra botar exatamente onde começa o assunto. E mais do que isso, eu rodo aquele filtro que elimina silêncios. Pra, assim, a cada episódio encurta 3 minutos, soma a quantidade de usuários, de ouvintes da Gigahertz. Vezes episódios, dá umas vidas humanas que a gente poupa, né, fazendo isso. Então, o problema é, se o capítulo, o marker do capítulo estiver no momento de silêncio, ele deleta o silêncio e deleta o capítulo. Então eu tenho que mover... eu nunca coloco a marca do capítulo no silêncio. Exato. Eu me acostumei. Eu tenho que mover ele pra onde tá uma fala, então... Quem pula capítulos deve ter percebido que tá sempre no meio de alguma coisa. É de propósito. Não é uma imprecisão. É porque isso ele deleta o capítulo. O marker do capítulo, né? E fica sem. Então, no meu caso, eu tenho um silêncio de troca de capítulo. Que eu adiciono um sonzinho de... inclusive, acho que é swoop. Alguma coisa assim. Que faz um sonzinho de transição. Swoosh. Isso, exato. E aí, por isso que acho que pra mim vai funcionar. Sim, sim. E sobre o comando de ponto, em alguns aplicativos, no Ulysses inclusive, esse é o atalho de teclado para você esconder menus. E eu acho que no Notion também, com certeza. Os menus, as barras laterais de menu, se você tá com eles abertos, você aperta o comando de ponto, ele limpa tudo e deixa só Eu acho que é um atalho meio padrão de usabilidade, porque tinha um bug no Ulysses, eu entrei em contato com eles, que tava aparecendo nada esse menu o tempo inteiro. Aí eles falaram, se você fizer com o atalho do comando de espaço, vai parar de aparecer. E de fato parou. Aí todo app eu tento fazer isso para ver o que vai acontecer, e no Notion funciona, que pra mim é ótimo. Porque quando eu tô usando a tela dividida, se tiver essa coluna ainda ocupando espaço do texto na tela dividida, fica um espacinho, uma trepinha para texto, né? Então, para quem é dev e não conhecia esse atalho, pode ser uma boa para poder esconder menus que às vezes não precisa. Eu acabei de descobrir agora. Eu não consegui até agora ver quantas notas eu tenho. Enfim, a gente vai seguir em frente. E a gente vai seguir em frente com uma coisa que eu vi que virou assunto nessa última semana. E a gente vai depender um pouco do Rambo ter visto esse assunto. Ou senão a gente vai fazer uma pausa aqui e só o pessoal da edição vai ouvir a gente combinando o jogo. Porque viralizou nessa semana um vídeo mostrando sobre um golpe de proximidade do Apple Pay. Ficou famoso porque foi uma junção de titãs ali. Porque foi o maluco do Veritasium com MKBHD, com um jeito lá de, se você estiver usando o iPhone no telefone, você chega com uma maquininha perto, pá! Tipo o golpe do carnaval, que todo carnaval tem esse lance de que, vão chegar perto da sua bunda, passar o seu Nubank vai te cobrar, né? Você viu esse vídeo pra gente poder entender o que é, o que não é? Sim, vi o vídeo. Os dois, né, que eles fizeram em 2 partes. A segunda parte é a mais interessante, que a primeira parte que eu me lembro é mais explicando como funciona o pagamento por aproximação. Eu recomendo todo mundo assistir os 2 vídeos porque eu não vou conseguir resumir aqui. É o tipo de coisa que não dá muito pra resumir. Você tem que pegar desde o começo como funciona, todos os detalhezinhos pra você entender de fato o que tá acontecendo. Então eu vou tentar fazer um resumo aqui, mas não venham comentar a respeito sem ver os vídeos completos. Deve estar dublado no YouTube, tem legenda em português, pra quem não entender, porque realmente é bem complexo. E como sempre, assim, não é tão simples. Porque sempre essas coisas sempre faz parecer que você vai estar andando na rua, vai passar alguém perto de você e pá, pegar 10 mil reais do seu Nubank que tá ali no bolso, né? Assumindo que tem esse limite no cartão pra começo de conversa. Então, eu vou começar já falando o que eles só falaram, sei lá, acho que nos últimos 2 minutos do segundo vídeo, que é onde explica o problema. Isso só se aplica, prestem bem atenção, esse problema só acontece com cartões Visa. Então você tem que ter um cartão Visa, qualquer outro tipo de cartão, que não seja Visa, que seja Mastercard, American Express, Elo, Alelo, qualquer coisa, não se aplica. É só cartão Visa.
Tem que estar escrito Visa no cartão. E esse cartão Visa tem que estar selecionado lá nos ajustes do iPhone como o cartão de trânsito expresso, é assim que se fala em português? Ele é Express Transit. É, tipo um tap, tipo, você pode estar com o telefone apagado, vai passar pela catraca do metrô, você só saca ele do bolso, você encosta ali e ele já passa o Apple Pay direto, basicamente. Mas qual é a bandeira Express... mesmo do cartão que eu não lembro? Visa! Tem que ser Visa. Se eu escrever Visa no meu cartão também, funciona ou tem que vir de fábrica escrito Visa? Aí teria que testar, não sei. Mas enfim, esse recurso de Express Transit ou Trânsito Expresso, enfim, é bem como você falou, é aquele recurso que nos lugares onde você paga ali o metrô, ônibus, enfim, você consegue bater o iPhone ali sem desbloquear, sem dar 2 cliques no botão lateral e ele cobra imediatamente ali. Eu usei muito no Japão lá com o Suica, que não é Visa, então não teria esse problema, né? E realmente é maravilhoso, principalmente porque até se o seu iPhone tiver sem bateria, ele consegue fazer esse pagamento, porque é importante. Se você saiu, ficou sem bateria e precisa pegar o metrô de volta pra casa, você consegue. Relógio também, tá? Funciona. Sim, relógio também. Verdade. Enfim, aí o resumo da ópera é o seguinte: já estabelecemos aqui que existe uma forma de pagamento que você consegue pagar sem desbloquear o iPhone e sem dar 2 cliques no botão lateral, que você vai, sei lá, no supermercado, você quer pagar com Apple Pay, você tem que dar 2 toques ali no botão lateral e Face ID. Aí depois você aproxima e paga. O Express Transit não tem isso, porque é pra ser rápido. E aí, na hora que eles falaram isso no vídeo, eu já saquei, já entendi o que tá acontecendo, porque o cara tinha um computador, né, um laptop ali, com um leitorzinho de cartão, e ele tinha um outro smartphone, que nem é um iPhone, e uma maquininha de pagamento de cartão. Então, o que acontece? Como funciona o ataque? Basicamente, de novo, de uma forma bem resumida, tem que ver o vídeo inteiro para entender, porque é muito complexo, mas de uma forma bem resumida, ele usa esse leitor que tá no laptop dele, ele coloca o iPhone em cima desse leitor, o iPhone se comunica com esse leitor, e esse leitor, através do laptop, se comunica com outro smartphone, e dentro do laptop ele roda uns programinhas ali, uns scripts, para modificar os dados que estão trafegando para fazer a maquininha do cartão acreditar e o iPhone acreditar que é uma transação de Express Transit, mesmo não sendo. E isso foi o que me deixou chocado, porque eu pensei, não, mas isso é impossível, porque é tudo criptografado. Como assim? Como que dá pra fazer isso? Porque Visa, especificamente, não faz a criptografia e não faz as verificações, que tem, como tudo nessas coisas, é o modelo do queijo suíço lá. Tem várias camadas de segurança e esse lance do Express Transit, ele chega num ponto que você fica ali com só as 2 ou 3 camadinhas sobrando, e aí o Visa vai lá e pá! Azar, deixa assim, né? E moral da história, dá pra, em teoria, roubar dinheiro de um cartão Visa que tá configurado como Express Transit no Apple Pay do iPhone dessa forma, teoricamente. Não existe nenhuma evidência de que isso alguma vez já foi feito no mundo real com sucesso, porque assistam o vídeo, nem que seja só a demonstração, porque é toda uma parafernália que você precisa ter, você precisa deixar o iPhone parado em cima de um aparelhinho pra ficar lendo ali, então não é algo exatamente que você consegue passar atrás de uma pessoa, encostar o iPhone na bunda dela e pum, 10 mil reais, sabe? Não é... Imagina com toda essa parafernália. Você apareceu o inspetor bugiganga com tanta coisa e não ia dar tempo, porque não é tão rápido assim. Então... Aí eu achei muito engraçada a entrevista com o representante da Visa, né? Porque a moral da história é que quem teria que mudar algo para corrigir isso seria a Visa, não a Apple.
tem coisas que a Apple poderia fazer, mas aí a Apple basicamente teria que mudar completamente o jeito que o Apple Pay funciona para Express Transit, só porque a Visa não faz o trabalho dela direito, né? Porque o que a Apple fez foi implementar o protocolo do jeito que ele deveria ser implementado. Aí no Android não acontece porque ele implementou de um jeito um pouco diferente, que calhou que os buracos do queijo suíço não se alinham nesse caso. Né? Então, nesse caso, o Android é mais seguro para cartões Visa no Express Transit. Mas a Visa teria que fazer isso, e aí o representante da Visa fala: então, olha só, se isso acontecer com alguém, a gente devolve o dinheiro. É não mais tem barato problema. do que desenvolver. Exatamente. Ele resumidamente foi isso que ele... E, cara, eu não julgo, porque é um negócio tão complicado de fazer que se acontecer um caso desses por ano, eu ficaria surpreso. E a pessoa vai lá, reclama pra Visa, a Visa devolve, sabe? Ou pra Visa, pro emissor do cartão, enfim, e recebe o dinheiro de volta, assim como em toda fraude de cartão. Então, é um problema, mas ninguém precisa se preocupar com isso. Assim, se você realmente é muito paranoico, muito paranoica, vai lá nos ajustes do iPhone. Primeiro, se você não tem nenhum cartão Visa, não é pra você esse aviso. Esse avisa, né? Mas se você tem muita paranoia e você tem cartões Visa no Apple Pay, confere lá nos ajustes do iPhone se por acaso você tem um cartão Visa configurado como Trânsito Expresso ali, e se tiver, tira, bota outro cartão ou deixa sem. Só isso. Mas mesmo que eu tivesse um cartão Visa ali, eu deixaria, porque se alguém conseguir aplicar na prática o negócio ali comigo, olha, parabéns, pode até ficar com dinheiro. Não tem muito mesmo? Não, e fora que é uma brecha conhecida desde 2021. Então, se não foi aplicado em larga escala até o momento, é porque realmente não é uma coisa muito fácil de se fazer. Então já tem pelo menos aí 5 anos e, enfim. Se tivesse acontecendo muitas vezes e a Visa tivesse perdendo muito dinheiro com isso, com certeza ela já teria implementado essa correção. É um daqueles casos onde a parte técnica não é tão complexa. Assim, a parte técnica de como o lance de pagamento por aproximação funciona é extremamente complexa, mas você aplicar essa vulnerabilidade tecnicamente não é tão complicado, mas mecanicamente é muito complicado. Porque não é algo que você consiga fazer rápido, de uma forma super portátil. E para começo de conversa, você não sabe se o seu alvo tem um cartão Visa no Apple Pay e no Express Transit. Então você teria que conseguir, de algum jeito, instalar esse negócio em algum lugar onde as pessoas já estariam batendo ali para pagar. Mas daí não ia, tipo, digamos, vou ali de madrugada no metrô e vou trocar o leitor da catraca por esse. Mas daí a catraca não ia funcionar também, sabe? A probabilidade de alguém aplicar isso no mundo real é muito pequena. Eu também pensei assim, talvez um lugar, sei lá, que a pessoa tenha que deixar o iPhone em cima de uma mesa ali por muito tempo, e aí, sei lá, embaixo da mesa do restaurante tem um negocinho ali, que tem alguns jeitos que eu... Mas na prática, assim... E também tem, né, o lance... Ele roubou no vídeo $10 mil do MKBHD. Mas é o cartão do MKBHD, não é o seu cartão, não é o meu cartão. Meu cartão, se você tentar roubar $10 mil, mas vai bloquear em menos de um segundo. O que eu acho que vai acabar acontecendo é que, assim, um dos vídeos, que foi esse o primeiro que eu ia colocar na descrição aqui, agora eu sei que são 2, tem 5 milhões de views. E, sendo que é só a Visa, pode muito rápido isso virar assim, que o cartão da Visa não é muito seguro para Apple Pay, se esse vira a fama, sabe? Eu acho que agora corre o risco deles terem que fazer isso mais pela história de estar corrigido do que... eles falam... Sim, ninguém vai querer escutar essa explicação que a gente acabou de dar aqui, vindo da Visa ou de qualquer outra pessoa, né? Porque primeiro que as pessoas não têm atenção pra isso mais. Depois que não interessa muito pro usuário... Não, tanto é que quando o cara da Visa dá essa explicação no vídeo, você vê que ele tá se esforçando muito pra não falar exatamente isso. Então ele dá toda uma volta... E o cara tem que insistir, assim, não, mas então quer dizer que até que no fim ele concorda, né? Então, claramente não é algo que fica bonito pro marketing deles.
E eu ia comentar também que com a repercussão dessa história, talvez pegue mal, talvez a própria Apple comece a pressionar eles, porque pega Sim, mal também, né? Com certeza. Então, eu acho que pode ser que aconteça alguma coisa agora que isso veio à tona. Com certeza. O outro jeito dá pra roubar dinheiro pelo Apple Pay. Esquece até que avisa, esquece o resto, né? Cada vez que é tipo o Xerox do Xerox que vai perdendo a qualidade, notícia também acontece isso. Uhum. Especialmente essas quando o assunto é segurança, que é uma coisa assustadora. Né? E ouvindo você explicar esse processo, isso parece o tipo de coisa que você conseguiria fazer e mandaria pra um bounty, uma coisa assim, né? Quando você descobre um negócio que se faz passar por outro, etc, etc. Putz, é a sua cara fazer um negócio desse. Não é à toa que você sacou tão bem o que era. Pior que assim, eu às vezes deixo passar esse tipo de vulnerabilidade, porque eu não sei, às vezes, mas geralmente eu não sou tão naive, assim, não sou tão inocente, porque se você for ver, tem uma inocência no processo de tipo, tem um negócio aqui que diz que é Express Transit. E se eu mudar de 0 para 1? O que acontece? Uhum. Eu já pensaria, não, mas é tudo criptografado, verificado. Muito trabalho, não né? Mas vendo, assim, principalmente talks dessas conferências grandes de segurança, acontece muito, assim, tem esse protocolo, serviço, sistema, não sei o que diz que isso aqui é assim. Vamos ver se é assim mesmo? E olha só, não é assim, sabe? Que é tipo, isso aqui se virar de 0 para 1 não vai funcionar porque tem a assinatura, não sei o quê. Não, mas a Visa não liga pra assinatura. É tipo isso. E enquanto vocês estão falando, eu dei uma procurada aqui. Esse recurso do Apple Pay não está disponível no Brasil. Eu até procurei bastante. Então, assim, por via das dúvidas, desabilita. É um recurso inútil. Não está disponível no Brasil porque não tem nenhum lugar no Brasil que tem isso. Porque sim, exato. Está disponível. Eu uso exato. quando eu vou para outros países, né? Mas, enfim, então, se não tá viajando, desliga. Desabilita, não faz sentido ficar com isso ativo. De novo, não é algo que não é fácil de ser explorado, mas por via das dúvidas, se você preferir evitar estresse, é mais fácil desabilitar, pelo menos dentro do Brasil. E quando for fora do Brasil, habilita e seja Lembrando, feliz. só precisa se você tiver cartão Visa. E eu acho que eu usei muito em Nova York no começo do ano e eu acho que é uma regra de lá e não exatamente de Express Transit. Mas depois de uma quantidade X de viagens por semana, cobrava acho que $1. Não cobrava, era uma coisa assim, era quase um bilhete único mensal. Então você paga o metrô, e é um perigo você só bater o telefone ali e já entrar e passar a catraca, porque parece que foi de graça. Não é. Então sai caro essa facilidade. Por mas isso depois que de o Suic é bom, porque é pré-pago. Então. Não corre esse risco, né? E aí, bota lá, daí depois vem lá, 900 iene lá. E outra, pra quem for viajar e for trocar de iPhone, pensa nisso. Porque da metade da viagem pra frente eu usei um iPhone novo, era um jeito novo de cadastrar o Apple Pay, não sei o que lá, como isso tá associado ao telefone, eu acabei voltando a pagar as passagens completas, mesmo tendo direito, entre aspas, a pagar $1, ou que fosse lá o preço reduzido, porque eu troquei de telefone. Então, pra quem for fazer isso, compra o telefone ou no começo ou no final. Ou não troca de telefone no meio da viagem, senão vai acabar pagando a mais. Isso sai caro. Enfim, seguindo aqui, é claro, que a gente vai falar sobre a notícia que não veio numa quinta-feira, que bom que não veio na maldição da quinta-feira, né, que todo mundo já esperava que ia acontecer, mas não agora. O Tim Cook confirmar, a Apple confirmar que o Tim Cook vai deixar o cargo de CEO da Apple esse 1º de setembro, e quem vai substituí-lo é mesmo o John Turnus, que estava liderando lá a parte de engenharia de hardware e agora vai liderar a bagaça toda. Mas antes de falar sobre isso, a gente vai agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o podcast e que me ajudou no Airbnb que eu estava essa semana, porque o Airbnb você não sabe como é que tá a conexão, a segurança, que dados são coletados, por quê, onde isso vai parar. Então, para gravar aqui, fazer com login na conta da Gigahertz, no banco, usei ExpressVPN e fiquei tranquilo, porque mesmo quando você usa um Wi-Fi que você não conhece e você não está pagando, seus dados podem ser o preço da conexão, o do avião, seus dados são a parte do preço da conexão, que mesmo assim você paga,
ainda assim ele é coletado o site que você usa, serviços, servidores, aplicativos, qual que é o seu dispositivo, pra depois saber quem é você, compartilhar isso, vai saber, né? Mas você protege, fica tudo criptografado e nem a ExpressVPN sabe de nada que está acontecendo com os seus dados quando você usa a conexão. E para streaming é muito bacana também você usar a ExpressVPN porque eles têm servidores em mais de 100 países e em cada país o catálogo do streaming é diferente. E se você rotear a conexão por cada um dos países, você vê um catálogo diferente do seu streaming aí que você assina. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, é direto na TV que você coloca. Apple TV também tem, é como eu uso aqui em casa todo dia. Roteador de casa, se você quiser, vai em expressvpn.com/adt, testa por um mês de graça, e se você assinar o plano anual, você segue, eles dão 3 meses extras aí pra você seguir usando antes de renovar se você quiser. Então, uma última vez, expressvpn.com/adt ou o cupom ADT no checkout. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Valeu. A pergunta é, onde vocês estavam quando descobriram que Tim Cook havia confirmado? Eu descobri pelo Mark Gurman. Ele estava sentado escrevendo, parei de escrever para poder escrever sobre isso, e toda a equipe lá do 95Mac. Mas como é que foi para vocês? Tava em casa. Eu estava trabalhando e recebi a sua mensagem. Foi aquela reação, eu olhei assim o celular e falei, oi? Mas já? Aquele double take, né? Exato. Exato. Foi engraçado porque, primeiro, né? Dá pra imaginar, eu consigo imaginar o Mark Gurman correndo pela própria vida para conseguir twittar isso o mais rápido possível e ser a primeira fonte disso, porque no tweet dele tem um raro erro. Tá escrito assim, Tim Cook steps down. Turns to CEO. To become CEO, to be CEO, falta alguma coisa. Então eu consigo imaginar ele correndo, tipo, desarmar uma bomba nuclear pra postar ali. E aí depois veio, né, a matéria mesmo. E foi assim, a essa altura, mesmo fazendo o quê? Um pouco mais de 48 horas que foi anunciado que o Turns vai assumir, tem muita coisa que já tá meio repetida, né? Mas é aquele lance de que não foi surpresa nada sobre essa mudança, porque já tinha sido amplamente reportada, discutida, rumorada, repercutida, mas o timing dela, porque existia até duas linhas de rumores. O pessoal do The Information, do Financial Times, falou no fim do ano passado, de acordo com as nossas fontes, o painel está acelerando o plano de sucessão da Apple, ainda não bateram o martelo de que vai ser o John Turnus, apesar de que é muito provável que seja ele, mas isso pode acontecer, aí até mesmo na metade do ano que vem. Deu uns dias, o Mark Gurman, lá na newsletter dele, que é a Power On, ele foi bem firme na crítica ao Financial Times, falou assim, eu não estou escutando nada disso e é um absurdo um veículo grande falar um negócio desses sem ter certeza. Eu acho que eles inventaram, this is false. Ele falou, ele foi atipicamente grosso e assertivo. Eu não diria que não é tão atípico, não é a primeira vez que ele fala que outro veículo está inventando coisa, o que eu acho bem safado da parte dele, porque é tipo quando ele erra alguma previsão, alguma coisa, falarem, o Gurman tá inventando, sabe? Pode ser que eles simplesmente receberam a informação errada das fontes deles, assim como o Gurman recebe direto. E até eu escrevi sobre essa situação específica no 95Mac, porque aconteceu num dos documentos que a Apple anunciou, logo depois foi lá no SEC, que é como é que é o CM? Valores imobiliários, que regula o mercado financeiro lá dos Estados Unidos, tem que mandar para eles esse tipo de coisa, né? Porque influencia em ação. E aí, no texto desse documento tava lá que, no dia 17 de abril, ou seja, foi na semana passada, o Conselho definiu, aprovou o John Turnus como o próximo CEO da Apple, Tim Cook vai sair, etc, etc. Ou seja, essa notícia estava ali decidida na sexta, sábado, domingo, segundo, o dia inteiro, e aí a Apple confirmou sem vazar isso na segunda noite, né? Então... Isso foi surpreendente. Pois é. Foi quase 5 dias sem vazar, né? Exatamente. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção da coisa toda, né? E a matéria que eu fiz justamente isso, né? Sobre como, quando importa de verdade, tudo bem que até a hora que começou a ter que envolver mais gente, fazer press release, tem a fotinho lá deles conversando, rindo no Apple Park, aí o círculo de confiança começa a ficar um pouco maior, aí que vaza, né? Mas eles conseguiram manter bem em segredo isso aí, enfim. E esse foi o timing da coisa toda, né? E claro que eu vou falar
mais também sobre isso com o Felipe na segunda-feira na fonte, então quero entender de vocês reações, reflexos, né? Eu tava na Airbnb, meu irmão tava comigo, era tão inimaginável que isso tinha acontecido que ele tava no telefone e eu via o tweet, levei um susto e falei, nossa, Tim Cook steps down. E meu irmão, ele não registrou que era isso, sabe? De ser uma coisa tão alienígena. Aí eu falei uma coisa, nossa, aí foi virando verdade assim. Aí dominou, né? Toda a discussão do resto da noite no mundo inteiro de tecnologia. Mas e aí, impressões? A primeira coisa que eu fiz foi abrir a newsletter da Apple e não tinha notícia. O Newsroom, né? Newsroom, desculpa. E tinha a notícia do chefe de hardware. E aí eu lembro que eu até conversei com vocês, né? Eu falei, ué, cadê a notícia? Não tem a notícia. Mas no texto tava lá, não, o futuro CEO da Apple e tal. Eu falei, nossa, foi meio estabanado, né? Por alguns segundos a notícia ficou desencontrada. Mas eu me assustei porque o próprio Tim Cook tinha falado que não, isso não seria por agora, que isso não era uma preocupação para ele. E parece que acelerou um pouco. Eu tenho a impressão de que deu uma acelerada, né? Porque afinal de contas, setembro é logo ali. Não é daqui a um ano. Eu achei que deu essa... Me pareceu essa impressão, né? De que aceleraram um pouco o processo. Eu acho que eu fiquei surpreso na hora. Depois eu olhei e falei, tá bom, a gente já viu tanto sobre esse rumor, já ouviu tanto o nome dele como próximo CEO que já me acostumei rápido e aí agora eu quero saber o resto, né? Quem que ele vai trazer pra debaixo da asa dele. Inclusive eu gostei aqui da mensagem do Expósito que falou que podiam ter anunciado mais cedo pra sair na fonte. Mas aproveitando que o Felipe tá aqui, foi assim, eu acho que foi exatamente no timing de nós dois pensarmos, putz, a essa hora, se fosse mais cedo, ia ser enquanto tava fazendo e visando, etc, a fonte ia ser um caos. Se fosse no dia seguinte, de manhã, no pré-mercado, a gente tinha pensado em fazer alguma outra coisa assim, mas foi tão ali, e aí já tinha que fazer tanta cobertura junto que devia estar os dois exaustos. A gente já se comunicou telepaticamente, falou, cara, não. Semana que vem, vai, deixa pra lá. Aconteceu algo parecido comigo, porque eu já tinha produzido o Bom Dia Tech, porque eu precisava produzir mais cedo pra terça-feira, então eu produzo na segunda. E aí quando você falou da notícia, a primeira coisa que eu pensei foi essa. Eu falei, putz, eu já gravei o Bom Dia, vou ter que regravar, e com certeza é a última notícia, que tem algo diferente. Tá bom, vamos lá. Tanto que, pra quem é ouvinte, deve ter percebido que tem 7 notícias e não 6. Que eu falei, não vou apagar nenhuma notícia pra colocar... pra trocar, né? Então tem mais uma notícia de bônus, é por causa disso. Mas a duração do episódio não ficou tão maior, né? Ficou okay. Justinho, ficou 8 minutos e pouquinho. 7 e né? pouquinho, eu acho que eu me lembro, Já era um episódio um pouco mais curto, porque as notícias estavam mais curtas, acabou ficando legal. E como eu sabia que você já tinha gravado, etc, eu escutei prestando atenção especial pra ver o remendo, sabe? Aquelas opiniões que só a gente que grava sabe, mas ficou, assim, é imperceptível, né? Só porque eu sabia mesmo onde procurar pra poder sacar onde tá. Não, já tava tudo pronto, capa, descrição, já a postagem do Instagram tava pronto, tava tudo pronto. E aí quando saiu eu falei, não, nossa, vai dar um trabalho. Tá bom, vamos fazer. Isso me lembra quando eu fazia o loop matinal e quando o Johnny Ive anunciou a saída dele, porque eu já tinha gravado, tava editado, agendado, eu tava indo pra um show pra ver o The Jesus and Mary Chain. Acabou o show, voltei pro loop, gravei, emenda no episódio, faz de novo, saiu no meio da madrugada, exausto, mas eu nem aproveitei o show como eu queria, porque eu precisava preservar a minha maldita voz pra não sair assim, só uma notícia. Então, tudo bem que Jesus Mary Chain não é exatamente show de gritaria, mas ainda assim eu não esqueço disso, né? A hora que você falou, já tá gravado, eu pensei, vive o sonho. Ainda pensei, falei, não, vou fazer um expresso, mas cara, já à noite, vou fazer um expresso pra sair daqui a pouco, 3, 4 horas de diferença. Falei, não, vamos regravar aqui, vai. Eu fico pensando agora o que vai mudar, né? Acho que a gente pode brincar de pensar aqui, porque Tim Cook é um contador, digamos assim, né? De uma forma bem... né? Ele é muito mais do que isso, obviamente, mas a especialidade dele é grana e operações. Sim. O Turnus é um cara mais de engenharia, mais de produto. A gente vai ver alguma mudança nos próximos 3,
4 anos? Será que vai demorar mais? Será que vai demorar menos? Como é que tá a expectativa de vocês? Eu já adianto que, da minha parte, eu adoraria ver um foco em produto, em design, essas coisas mais ampliado amanhã. Mas eu não tenho esperança que isso vá acontecer tão cedo. Eu acho que a Apple tá tão enrolada com essa história de IA, dessa dança das cadeiras, que eu também não espero uma mudança tão cedo. Ela ainda tem alguns produtos atrasados, né, segundo rumores, não são confirmados, mas a gente tem a HomePod com tela, o próprio Apple TV, alguns outros produtos para sair com MacBook com tela OLED, e todos eles estão meio atrapalhados, né? Toda hora troca a data de lançamento segundo rumores, obviamente. Uhum. Então eu também não acho que vai ser uma mudança para amanhã. Assim, amanhã já vai ter novos produtos com design diferente. Acho que não. Nem quando o Tim Cook assumiu foi assim. Tanto que a própria Apple ficou por anos falando: não, esse daqui ainda tem o dedo, esse produto ainda tem o dedo do Steve Jobs. Não, esse aqui também, quando saiu o Johnny Ive, a mesma coisa. Esse daqui também foi feito com Johnny Ive. Então eu espero pelo menos uns 2-3 anos assim. Mas eu também tô curioso em cima disso, né? De quem que ele vai colocar para comandar junto com ele, né? Bom, ele colocou lá o Cerruti como um cara de hardware, né? De quase que assumindo a função dele, né? Mas como você, acho que, enfim, já é um cara que ele traz para perto dele. Então, eu acho que ele tem que trazer alguém de designer, que é algo que muita gente pede, né? E aí eu digo muita gente, quem é mais próximo da Apple, enfim, de jornalismo, enfim, de pessoas próximas que cobrem a Apple. Então eu tô mais curioso com isso. E eu já não sei se também essas mudanças recentes da Apple já não tem o dedo dele. Por exemplo, de trazer o cara do Halide para dentro da Apple, se já não foi uma escolha dele ou não. As próprias escolhas de IA. Então é tanta coisinha que ele tem para resolver em um curto espaço de tempo, e urgentes de verdade, que eu não vejo mudanças agressivas por agora. Até porque no início agora, principalmente, e provavelmente ainda por um bom tempo, o Tim Cook ainda vai estar por lá, como parte do painel ali, né, do board, e de certa forma não vai mais ter poder de mandar, digamos assim, mas existe aquele respeito, aquela coisa. Então eu provavelmente, numa situação parecida, não ia me sentir confortável de já sair chutando o pau da barraca logo de cara, sendo que o cara que eu estou sucedendo acabou de sair e ainda tá aqui, né? É tipo você terminar o relacionamento e começar outro uma semana depois, né? Tem que dar um tempinho. Imagina ele no dia 2 de setembro, vai lá e vamos descontinuar o Vision Pro. Seria... Nossa! Que é a menina dos olhos, né, do Tim Cook, imagina. E eu imagino que talvez ele faça alguma coisinha já meio logo de um token, assim, tipo, o Tim Cook, por exemplo, mudou a política de doações da Apple, que eles passaram a match as doações dos funcionários. Então, de repente, ele vai fazer... Tem alguma coisinha que ele sempre quis que fosse de um certo jeito, e aí ele vai escolher ali aquela uma coisinha pra fazer já logo que assumir. Aí, o que seria isso? Não faço a mínima ideia. Eu acho que, por ele ser um cara de produtos, eu acho que a gente vai ver algo nessa linha. Nisso daí, eu acho que a gente de cara já vai ver alguma mudança... Não uma mudança drástica, mas um direcionamento no que ele vai querer dos produtos daqui pra frente. Que a gente já tinha alguns rumores mais recentes, né? Falando de que ele tinha trago pra baixo dele toda essa parte de design, de produto, de como ele estava gerenciando a construção de novos produtos. Então eu acho que toda essa parte de hardware e tal, acho que ele vai tentar aproximar de alguma forma, e seja para melhorar o gerenciamento. Eu acho que isso a gente já vai ver nos próximos eventos. Ele deixando essa dica, vamos colocar assim, né? Mas isso é uma mudança mais de longo prazo, né? Eu me refiro, assim, alguma coisinha que ele possa fazer que não seja nada drástico nem de longo prazo, entendi. Né? Porque nem o lance do Tim Cook. A partir de agora a Apple vai... Como é que fala isso em português, meu Deus? Match donations. Vai duplicar as doações, enfim. Vai doar o mesmo que vocês doarem. Isso. Vai dobrar a meta!
Quem souber falar português, manda pra gente como é que fala isso. Igualar a doação, Pode ser. talvez? Igualar a doação. Igualar a doação. Enfim, mas né, que é alguma coisa que você pode só fazer, assim, não é algo de longo prazo, né? Óbvio que esse lance de mudar direcionamento de produto vai acontecer, mas no longo prazo. Mas eu fico pensando assim, será que eventos ao vivo? Vai que se tem algum momento que isso poderia mudar, seria a partir do momento que ele passasse esse CEO. Vai que ele adora a ideia de fazer evento ao vivo. Não sei, né? Eu tô com uma esperança boa pra parte de hardware, porque agora parece que assim, é o hardware que tá em controle de novo. Primeiro que criaram lá, não só criaram essa divisão, o cargo novo pro Srouji, mas também ele próprio joga. Agora vai ter 5 divisões, vai ter a divisão de engenharia de hardware, a de processador, a de tecnologias avançadas, seja lá o que isso significa, arquitetura de plataforma, administração de projetos, se elas se conversarem pode ser ótimo, tá? O ponto é ter uma boa reformulada nisso, um cara mais, de hardware como CEO, um líder novo de hardware que ganhou um cargo para não ir embora da empresa, que já tá mostrando um jeito novo ali de fazer. Eu acho que isso é ótimo. Tem uma frase que eu não sei se sustentaria fazer um artigo inteiro, mas o que eu tenho pensado que é o seguinte: eu espero que o John Turner seja tão bom para Apple quanto o Tim Cook foi para a APL, para as ações. Todo mundo que fala do Tim Cook fala o seguinte: não, esse cara, ele é um gênio e sim, ele não foi um CEO ruim, mas a primeira coisa é sempre assim, ele pegou o valor de mercado da Apple, que estava lá embaixo quando ele assumiu, e hoje é uma das principais empresas do mundo, é sempre isso, né? Você não escuta falar, a prioridade de falar sobre as coisas que ele fez, não são relógio, saúde, serviços, que foi o que a Apple colocou no press release, para tentar retomar um pouquinho para onde a discussão aponta, quando a gente fala sobre o Tim Cook, né? Agora que daqui para frente é o legado, né? Vamos jogar o saleiro de coisas assim pra esquecer Trump. A Apple falou também no press release, ele vai seguir envolvido com conversas sobre políticas públicas, globais. A gente já sabe exatamente o que isso quer dizer. Tradução, o John Turner, eu até aceito, mas eu não quero ter que lidar com Trump. Isso, é com você. Ah, tá Exato. bom então. Não vou ser o John Apple. Deixa o Tim Apple resolver com o Trump. Que, aliás, o Carrot Weather colocou no dia seguinte e tava lá. Será que ainda dá pra chamar de Tim Apple? Então, eu tô bem otimista com essa volta da importância do hardware. E mais do que isso, eu escrevi sobre isso no ano passado, né, no Mac Magazine, sobre como, primeiro, o Tim Cook estava falhando, tinha 2 falhas nessa última parte da carreira dele. Primeiro, conter o êxodo de talentos, isso ele não conseguiu fazer, porque seguiu saindo gente adoidado até semana passada e segue saindo, né? E aí saiu essa matéria do Mark Gurman ontem, né? Falando que o Mike Rockwell, que tá a cargo de reformular a Carangueja, ele tá pensando em sair ano que vem, depois que lançar, botar o filho no mundo, sair também, ou talvez passar a ter um papel reduzido só de conselheiro, então ele deve sair, né? Mas nos últimos, 4 meses, mudou muito a liderança ali dentro. Tudo bem que meio que por vácuos que foram criados, mas pega toda a equipe de design, que tem até agora ali não só o Steve LeMay, mas todo mundo ali, a Molly Anderson, qual outro nome aqui? O Mike Fengra de vendas. O ponto é, caras novas, caras jovens, comandando uns pedaços ali, mostrando que agora é uma outra etapa mesmo. Então, tudo sobre isso eu acho muito promissor, mas eu espero que ele seja tão bom para a Apple quanto o Tim Cook foi para as ações da Apple, que não é assim, que bom que o Tim Cook não tentou ser um cara de produto, porque não é. Não teria dado muito certo, né? Então, ele fez o que ele precisava fazer. Pegou ali a Apple do iPhone e estruturou para virar uma das principais empresas do mundo, deu muita patinada, dormiu muito no ponto, perdeu muito tempo, deixou passar um bando de bonde, mas colocou a Apple do tamanho que ela precisava ser para agora o pêndulo ir pro outro lado e gastar essa parte da gordura que a Apple tem para fazer mais coisas. Então eu tô bem animado com isso, de ver o hardware ali pra cima, sabe? Tava esquecidaço do rolê, não tem hardwares ruins. Tudo que tem de hardware da Apple rola bem. Até os fracassos, tipo o Vision Pro. É lindo. Mas eu gostei bem de ver o design voltar a ter mais importância junto com o hardware. É isso que precisa, sabe? Não só, entre aspas, o foco em máquinas de dinheiro com serviço e assinatura e anúncios e Apple One e o bundle e não sei o que. Tô animado.
Quando a gente fala de o hardware tava em plano de fundo, alguma coisa assim, é importante frisar que, porque não tem como falar que o hardware da Apple é ruim, pelo contrário, é excelente, mas é excelente do mesmo jeito que era excelente há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3, há 4, há 5... Exato. Tá em cruzeiro, né? Claro que o Apple Silicon foi um grande avanço, o John Ternus teve bastante envolvimento nisso e tudo mais, mas assim, falta aquele foco, né? E o foco da Apple atualmente, por conta do seu CEO, que é o Tim Cook, é grana. E é óbvio que vai vir alguém aqui falar, se o Coca estivesse aqui, ele diria que a grana é o foco de toda a empresa. Óbvio, né? Isso é óbvio. Mas a Apple sempre teve uma ênfase na qualidade dos produtos, na novidade, e não inovação de inventar coisas novas que nunca existiram, mas de pegar um monte de coisa que já existe de tecnologia e empacotar num produto bonitinho, fácil, bacana, que as pessoas querem. É isso. Falta isso. Esse foco. O foco agora é, onde que a gente pode espremer aqui para tirar mais dinheiro de quem já é nosso, não é nem cliente consumidor, é usuário, né? É um termo que, para mim, eu gostaria de abolir até, porque o pessoal, porque você chama de usuário, parece que você não tem nenhum compromisso, né? Tipo, o usuário é do, sei lá, serviço público, que todo mundo paga uma migalha ali e aí todo mundo usa. Não, você é um cliente, você é um consumidor, você tem direitos, né? Então, eu acho que falta esse foco e não só em aumentar a renda de serviços, o que... Aí é que entra a parte complicada, porque, idealmente, se John Ternus, como CEO, acha que o foco, a ênfase em serviços foi um erro, do ponto de vista estratégico de marca e tudo mais, ele poderia dar uma, tone down na coisa, diminuir um pouquinho o volume disso, mas ia ter impacto. Daí, no próximo earnings call, o faturamento de serviços caiu 10%. Pronto. Demite o John Ternus, traz alguém da Pepsi pra ser CEO, sei lá. Não, agora é da Coca. Da Guaraná Dolly, porque não dá, né? Porque o John Ternus tirou o anúncio do filme da Fórmula 1 do Apple Wallet, que ele achou um absurdo fazerem aquilo e resolveu que não. Agora, na minha empresa, não vai mais ter isso. Né, que é o que eu faria. Primeira coisa que eu falo, gente, acabou anúncio, não tem mais anúncio em lugar nenhum. E se o usuário paga pelo iCloud Plus, não tem anúncio, proibido. Se eu ver um anúncio aparecer para um usuário que pagou uma assinatura pra gente, eu vou demitir a pessoa que colocou aquele anúncio sumariamente. Eu faria isso, né? Mas ele não pode, provavelmente, porque ia dar muito ruim com investidores, board e por aí vai. O Mendes até comentou que a Apple tá em momento de cruzeiro, né? Eu acho que o maior exemplo disso é o AirPods Max, que deu certo lá atrás, foi um produto que tem seu nicho e não mudaram nada até hoje. Coloca o USB-C no lugar de Lightning, troca o chip para ganhar um updatezinho, mas o form factor é o mesmo até hoje, o preço é o mesmo e você não tem ideia de que vai mudar. Assim, você olha para esse produto e fala, tá bom, talvez daqui a 5 anos ele seja a mesma coisa com o H5 no lugar do H2 e é isso, sabe? Então, querendo ou não, acho que até o Tim Cook teve produtos muito bons, né? Como o próprio AirPods, o AirPods Max, que, enfim, apesar de ser um produto de nicho, é um produto bom. A escolha de troca de voltar pro Apple Silicon é excelente, tanto que o mercado acabou seguindo muito a Apple, mas realmente eu também sinto falta desse produto, né? De, enfim, priorizar o hardware de alguma forma. Pra mim, os grandes achievements do nível, as grandes conquistas, pra falar em português, né? do Tim Cook, em toda a carreira dele como CEO da Apple, foram no âmbito de produto AirPods, sem dúvida alguma, que mudou o mercado inteiro. Já existia fone, já existia, não era, é que nem já existia smartphone antes do iPhone. Exato. AirPods foi para fone Bluetooth, o que o iPhone foi para smartphone. Isso é sem dúvida. E, do ponto de vista técnico, Apple Silicon. A Apple Watch foi um grande sucesso? Foi,
mas não se compara com AirPods, na minha opinião, e eu acho que os números corroborariam isso se a gente fosse olhar. E também o Vision Pro nem se fala, assim, não tem nada de errado com o hardware quer dizer, tem uma outra coisinha que dá pra reclamar, mas em termos de qualidade é excelente, o software também é excelente, mas não é um produto procurando um mercado que meio que não existe. Agora, AirPods e Apple Silicon mandou muito bem, e óbvio que isso não é mérito do Tim Cook. Também é sempre bom falar, porque sempre tem alguém pra falar, não, mas não foi o Tim Cook que fez os... Vocês entenderam, né? Acho que estamos entre adultos aqui, mas eu acho que essas foram as grandes conquistas do Tim Cook. Agora, eu acho sim que precisa ter... Esse negócio do Tim Cook ter revertido a regra lá do Jobs, que não se envolver com doação, e a Apple fazer a doação no mesmo valor de funcionários, que foi uma coisa do Tim Cook. Isso é uma coisa mais interna e não me lembro de ter sido amplamente divulgado quando isso aconteceu, né? Isso tá muito mais famoso agora do que foi na época. Tendo o Tim Cook ter sido escolhido a dedo pelo Jobs, é uma coisa. Agora que tem um nível a mais de distanciamento, e ele foi escolhido, tudo bem que quem escolhe é o conselho, mas a gente sabe o que acontece. Eu acho que ele precisa de alguma ação pública que chame a atenção. Não necessariamente, assim, né? Gente, 2 de setembro, estamos anunciando aqui o holograma, não é isso. Mas algo que mostre justamente que não vai ter esse lance de terminar o relacionamento e ter que esperar um pouquinho pra anunciar um namoro novo. Que vai ser uma coisa, agora é isso. E o próprio jeito, aliás, a forma como, analisando, assim, a semântica das cartas todas e as inúmeras cartas e os press releases que a Apple fez, né? Tem uma frase que é muito boa porque ela, em um parágrafo, ela tem tipo 8 sinônimos de planejamento. Essa transição que foi planejada com muita antecedência, feita do jeito correto e ordenado e planejado, para falar, tá tudo bem, calma, etc. E numa das declarações do Cook, ele falou o seguinte: estarei aqui para contribuir quando meu input for solicitado, sabe assim, se precisar eu tô por aqui, mas não vou no dia a dia meter o bedelho. Ele vai seguir lá, não é que inventaram, é um cargo que ele tá lá como vice-presidente executivo do conselho. Eu acho que o executivo que é diferente. Geralmente é só... Não, aliás, presidente executivo do conselho. Geralmente é só presidente do conselho. Esse executivo é uma coisa que é meio rara, né? Não é senhor homem cadeira? Não. É senhor homem cadeira executivo. Então, eu acho que foi toda essa semântica, esse jeito de contar a história. E outra, imagina o quanto de entrevista que vai ter entre agora e setembro com os dois, depois o Turnus sozinho. E eu suponho que o Turnus vai começar a ir mais em podcast e ter ele, por ser um cara mais jovem, seria inteligente da Apple se apoiar nisso e botar a cara. Então acho que a gente vai ter muito disso. Eu acho que mas tem que ter alguma coisa pública e chamativa, nem que seja uma fumaça chamativa, pra mostrar que agora virou a chavinha mesmo, agora evento ele tá lá ao vivo mesmo. Algo, então pode ser isso, né? Algo. Será que o e-mail dele é turnus@apple.com? Bora todo mundo começar a mandar e-mail implorando, por favor, agora que você pode, né? Agora não, só em setembro, né? Mas enfim, o evento do iPhone em setembro, faz ao vivo. Return us do Live Events. Quem sabe faz ao vivo, meu. Seria interessante talvez ele anunciar já no dia 2 de setembro, talvez uma compra de uma empresa de IA, alguma coisa assim. Sei que ele não é um cara de serviços, mas seria impactante. Algo nesse sentido, né? Agora, e se vocês fossem o Turnus? Qual seria essa primeira... Eu vi essa pergunta, eu não consegui chegar a uma resposta, então vou fazê-la e vocês se viram. De produto? O que vocês fariam de primeira coisa? Você é CEO da Apple, o que você faria de primeira? Do que você quiser. Além de contratar um terapeuta. Isso é importante, né? Contratar segurança. E não entrar no Twitter. Nossa! Deus me livre. Mas apareceu uma conta hoje à tarde que falavam que era dele, etc, mas não fui contar. Eu não sei se... Vamos fazer de conta, assim, talvez que, né... É que eu não sei se isso seria tão plausível de ser feito sem maiores consequências, mas... Assumindo que fosse possível, mudar completamente a política de App Store.
De, tipo, parar com essas picuinhas de Europa de 2%, de 5%, de 12%. É 10% de taxa no mundo inteiro para desenvolvedor grande, pequeno, médio, de cabeça para baixo, plantando bananeira, tanto faz. É 10% de comissão no mundo inteiro e App Store alternativa, sideloading no mundo inteiro. Chega de ter um iPhone, um iOS, entre aspas, para cada região do planeta e acabou, cancela, encerra todos os processos que estão em aberto sobre isso. A Apple aceitou, fez para todo mundo de uma vez só, acabou, pronto, resolvido, próximo, sabe? Que é uma enrolação e uma confusão. Imagina o tempo, gasto, dinheiro, energia de advogado, né? Aí talvez o pessoal de jurídico da Apple ia ficar triste, né? Ia ter que demitir alguns lá, que não ia mais precisar de tantos assim, né? Não, mas sempre vai ter coisa pra resolver. Então, eu faria sweeping changes na parte toda de App Store. Pra não ficar igual com isso, que eu também seria acho que meu primeiro ato de presidente da Apple, né, de CEO da Apple, eu penso em algumas coisas também na área de serviços. Acho que a primeira seria atravessar o negócio da Paramount com a Warner e trazer a Warner para dentro da Apple TV. Por mais que a gente ache que não precisa investir tanto em serviços da Apple, mas eu acho que combina muito. Então eu abraçaria, ou então faria o tal acordo que é rumorado pelo menos uma vez ao ano de Apple e Disney, alguma coisa nesse sentido, mas fazer um conglomerado ali de produtos de mídia de fato, que eu acho que a Apple tem poder para isso e qualidade para isso, eu acho que combina bastante. O segundo seria montar um time de design forte, sabe? De colocar alguém com nome, não o Johnny Ive, mas alguém nesse nível, alguém que sente ali e é horrível falar isso, mas que goste do que tá fazendo e que com dinheiro teria prazer de brincar ali como o Johnny Ive brincava, ou como a própria Apple gosta de mostrar ali no iOS 26, que mostrou eles brincando com vidro em cima do material, aquilo ali, só que numa escala maior e que tivesse tempo de refinar os produtos de ponta a ponta, né, de hardware a software. Então eu acho que... Eu acho que não é que não tem, e não que você quis dizer isso, mas talvez algumas pessoas tenham entendido isso, que os designers que estão lá na Apple não gostam do que estão fazendo. Mas é que falta liderança. Exato. Você não pode ter um time design sem liderança. Exato. Porque designer é pessoal mais livre, criativo. Não, e às vezes até demais. E aí isso pode ser um problema. Então você tem que ter alguém muito bom pra dar um norte. Não precisa ser a pessoa que vai ficar dando chibatada nos designers, mas tipo, dá um norte. Pra ser o norte, nem que seja pra chegar pra todo mundo e falar, amanhã eu quero que cada um traga 5 ideias de teclado diferentes pra gente discutir, sabe? Eu ia falar exatamente esse exemplo, que acho que falta esse feeling de, não, vamos sentar aqui, vamos redesenhar o teclado. Não precisa ser o teclado, mas enfim. Mas trazer ideias de alinhar expectativas de ponta a ponta, né? Do hardware ao software, como eu tinha comentado. E aí até, eu próprio acabei de falar um exemplo que mostra que o time de designer da Apple ainda é criativo. O próprio iOS 26 com o efeito de vidro, por mais que muita gente não goste, é um case a ser estudado dentro do iOS. É muito bom. Todo o efeito de vidro do iOS funciona muito bem. E você pode falar o que você quiser, mas é criativo. Exato, é extremamente criativo. Então, eu acho que falta... Também você falou sobre designer, né? Alguém de liderança ali. Não necessariamente precisa ser alguém novo ou alguém de fora. A gente não sabe quem tá lá, a gente não conhece o time inteiro de design da Apple. Deve ter um monte de gente muito boa lá que talvez seria um bom líder pro time de design. Então, de repente, você como CEO, já que você tá brincando do negócio do design, você pega cada um do time design, um dia lá, senta, fica trocando uma ideia, pede pra pessoa mostrar, conversa com ela sobre design, sobre as coisas, sobre, pega ali um produto e fica analisando, vendo o que gosta, o que não gosta, e a pessoa que você gostar mais e que você achar que leva jeito pra líder, você bota como líder, pronto, né? Exato.
E a Apple sempre vendeu isso muito bem, né? Aquelas entrevistas do Johnny Ive, aqueles monólogos dele explicando como o produto foi feito, aquilo ali sempre vendeu muito bem o produto, e por mais que fosse só a venda do produto, eu particularmente sinto falta. Eu acho que é importante na venda desses produtos, pra gente entender o que eles pensaram pro novo iPhone XYZ. Então, eu particularmente sinto falta dessa cara, né? Desse rosto pra nos mostrar o que eles estão pensando. Então, acho que seria meu segundo feito como CEO da Apple. Não, e dava um ar luxuoso pros anúncios, exato, assim, porque aquela voz British, né, bem grave, assim. Tanto é que a gente fez a brincadeira lá da apresentação da Dynamic Island, com a narração do Johnny Ive, e, fica muito mais luxuoso, é outra coisa. Totalmente. Exatamente. E eu acho que talvez como última definição urgente, assim, dia 2 de setembro, eu atualizaria a Apple TV, porque, nossa senhora, tadinha, tá abandonada. Eu ainda não tenho uma boa resposta pra isso. A App Store era o meu... É que assim, eu quero ter uma boa resposta de hardware, pelo contexto todo. Mas tudo que eu acho que é mais urgente envolve ou software ou serviço, que é a parte mesmo da App Store, é Creator Studio gratuito, final, pelo amor de Deus. Sabe, você comprar o Mac e não vir com um processador de texto embutido, que era a premissa do Macintosh de 84, sabe? Isso é meio absurdo. Ué, mas vem o TextEdit. É verdade. Então, eu acho que essas coisas. Porque hardware vai demorar. Óbvio que vai demorar. O primeiro hardware da era Turnus não vai sair esse ano, não vai ser ano que vem, talvez não, assim, no seguinte talvez seja bom, afinal é a equipe inteira de hardware que tá comandando a bagaça toda agora, mas não vai ser por agora, né? Seja lá o que vai ser isso, vai ser bem interessante. E o Matt perguntou assim, o Tim Cook não vai apresentar o dobrável? Não. A minha aposta para os próximos eventos são WWDC, é o evento simbólico da passagem de bastão, rápida essa passagem, afinal a Apple não gosta de ser autorreferente. Aliás, eu fiquei muito surpreso que a carta do Tim Cook era lá no apple.com. Eu acho que isso é pior do que você tomar um tempo do evento para poder falar sobre isso. Então eu acho que vai ser a última WWDC apresentada pelo Tim Cook, e nela mesmo já vai ter Gives Me Great Pleasure de chamar aqui o próximo CEO da Apple, Turnus, e beleza. Se nos últimos eventos o Tim Cook já aparecia nos primeiros 20 segundos, nos últimos 20, eu acho que vai ser bem isso pra lá no evento do iPhone, que já vai ser depois da transição, ele nem aparecer. A última coisa que ele vai fazer, mesmo como CEO da Apple, vai ser divulgação de relatório fiscal, sabe? Eu acho que vai começar o evento, o vídeo da WWDC, com o Tim Cook fazendo basicamente uma versão resumida daquela carta dele e entregando pro Turnus, né? Porque aquela carta dele já é basicamente o que ele fala no começo de todos os eventos da Apple. We make products that enrich people's lives, tarará, tarará, né? Assim, sim, é verdade, ok, tudo bem, mas é o mesmo papinho de sempre, né? É cookie cutter, então podia fazer Tim Cook Cutter. Uma versão disso. Tim Cookie Cutter. Aquele papinho dele do Apple Watch de sempre, porque salva vidas e toda semana eu recebo. Nossa, quando eu li aquilo ali, eu falei, tá bom, eu já sei disso. Vocês já me mostraram isso em todos os últimos 50 eventos. Que é ótimo, tá? Não, claro que as vidas salvas estão muito gratas. Vamos deixar isso claro, que daqui a pouco vai chegar e-mail falando que já viram, né? Então vou falar. Vocês são contra salvar vidas? Nada contra, tenho até amigos que tiveram a vida salva, literalmente. Enfim. Não, e agora eu vou fazer uma pergunta. Qual vai ser a frase de abertura do John Turnus? Porque o do Tim Cook era o Good Morning. Good morning! Morning. Ele tem ali o Alabama a seu favor. Cara, eu não sei. Porque eu vou sentir falta. Isso eu vou sentir falta. Porque quando começa já o evento da Apple ali, eu já tô esperando. Eu mesmo já coloco as mãozinhas aqui quando estivesse em oração aqui. E daquelas requebradinhas alternadas, perna esquerda, perna direita, exato. Perna esquerda, perna direita. O Tim Cook não conseguiu, 15 anos de CEO, não conseguiu se livrar desse tique. E falando em 15 anos, 2 observações sobre idade, tá? Primeira, neste momento, tanto a Apple quanto o John Turnus tem 50 anos de idade. Porque ele vai fazer aniversário no mês que vem, vai fazer 51. E outra coisa, eu tava até falando com meu irmão sobre isso. Nesse momento aqui hoje, o próximo CEO da Apple, depois do Turnus, tem uns 30 anos de idade. Se a gente for considerar, né, geralmente a idade mais ou menos aí que a pessoa vira CEO, quanto tempo o John Turnus vai ficar. Então existe alguém de 30 anos próximo andando CEO pelo planeta. Sou eu.
Eu ia falar isso, pode ser eu. Eu já passei, não posso mais. Eu passei um pouquinho eu de já... 30, velho. Passei um pouquinho, mas tá dentro da faixa ainda. Dois pensamentos que me ocorreram nessa semana, quando o assunto é tempo. Mas, hein, como que o Steve Jobs começava? Que eu fiquei tentando lembrar agora. Ele não tinha uma frase... Ele tinha o Good Morning também, mas não era... É que é tão expressivo do Tim Cook, né? A gente acostumou tanto que... Ele entrava, ele esfregava as mãos, assim, e atravessava o palco, e esperava o pessoal calar a boca, basicamente. Não era... né? E aí, galera! Tá, bom dia aí, beleza, valeu, vamos lá. Gente, e começar. Uma coisa também que pode acontecer dele talvez não ser esse cara tanto de holofote e deixar para outras pessoas, como por exemplo o Greg Federici, né, que é esse cara de holofote hoje ali dentro da Apple, e eu super vejo ele assumindo esse papel de apresentador, que ele é um cara para isso. Tava pensando um pouco sobre essa possibilidade, mas eu não sei, seria bem interessante também. É o próprio Tim Cook, né? Cada vez menos, como o Marcos mencionou, ele aparece bem pouco nos eventos, faz só é um sanduíche e o pão é o Tim Cook, né? Começa o evento com o Tim Cook e termina com ele, né? Por isso que ele é o cozinheiro, né? Tim Cooked, que foi o título que eu achei excelente. Mas de repente ele faz só a introdução dos eventos e joga pra galera de cada área apresentar, que foi uma coisa que mudou. Também foi algo que o Tim Cook fez, de certa forma, que foi aumentar a diversidade nos eventos, de não ser sempre as mesmas pessoas, né? Então, às vezes, até pessoas que não são executivos vão lá e apresentam parte lá do evento, que eu acho legal, que dá uma variada. Às vezes tem a pessoa com sotaque diferente, pessoa que apresenta de um jeito diferente, e a pessoa... brasileiro. A pessoa que estava diretamente envolvida no negócio, geralmente tem uma empolgação a mais que fica legal na apresentação. Existe um esforço para deixar ele, as pessoas se acostumarem com ele, mas eu concordo que é uma boa coisa mostrar que tem... Assim, na época do Jobs, quando o Jobs era o Jobs e ele era referência, fazia total sentido botar ele ali. Porque ele era bom do que ele fazia e depois que ele era ele, né? Quando isso mudou, né, a gente começou a ver essa diferença mesmo, porque não é o lance do Tim Cook de levar um evento inteiro ali no peito, beleza, né? E antes de fazer isso, era curioso, uma coisa que eu detestava, né? Evento da Apple, chama lá, voa jornalista do mundo inteiro, separa todo mundo, vai ficar dando play em vídeo, cada 30 segundos é um vídeo novo. Aí ele volta no palco. Agora tem isso! Aí apaga a luz, mostra o vídeo, volta. Aí pelo menos pararam com isso e o jeito de deixar o Tim Cook menos no palco ali foi de trazer mais gente pra falar sobre as coisas, né? Então isso foi mesmo uma coisa positiva, mas fiquei empolgado com a ideia de talvez voltar a ter eventos de verdade, sabe? Demonstrando as coisas e valorizando o hardware mais do que tudo, afinal. Né? A minha esperança é ver mais hardware, uma reverência ao hardware, sabe? Bom, é claro que a gente quer saber de vocês, o que vocês também acharam e como vocês reagiram, onde vocês estavam quando descobriram o que estava acontecendo, gigahertz.fm/feedback, onde vocês também podem mandar as perguntas pra gente responder ao final de cada episódio no Alô ADT. E foi isso que o Samuel Chaves fez. Ele falou o seguinte: qual que é a opinião de vocês sobre ativar a função, a opção análises e melhorias no iOS? Ele falou: compartilhar esses dados realmente ajuda a melhorar os aplicativos, o sistema? Essa opção manda informação só para Apple ou também vai para o desenvolvedor dos aplicativos? Aí ele conclui: pergunto especialmente ao Rambo e ao Dividir. No menu aparecem centenas de arquivos .ips. Como esse volume enorme de dados é analisado na prática? No caso das Big Techs, ainda vale a pena deixar isso ativado? Olha, eu acho que dá para começar pela última parte da pergunta, né? No caso das Big Techs, ainda vale a pena deixar isso ativado? Fica a seu critério, mas o que eu posso dizer é assim, você desabilitar isso não vai tirar informações tão vitais que vai fazer com que a Apple não consiga resolver problemas do sistema, sabe? Então, tipo, se você não tá afim, desliga e bola pra frente. Sobre a questão de ser compartilhado com desenvolvedores, são 2 toggles separados. Tem esse análise e melhorias, e aí na mesma tela ali onde você liga ou desliga isso, tem um que é pra compartilhar com desenvolvedores. E aí, é claro, quando você habilita compartilhar com desenvolvedores, o desenvolvedor só recebe um diagnóstico de crash quando é do app daquele desenvolvedor, né? Então, não vai receber tudo que está ali. Agora, sobre a análise, 99% das informações ali são crashes.
são esses arquivos IPS, geralmente é crash report, que é algum processo deu pau, travou, e aí o iOS coleta um crash report. Não tem absolutamente nada sensível nesses arquivos, nenhuma informação sua, é só informação do sistema, do processo, de onde que aconteceu o crash, que tipo de crash foi, e aí com isso, né, isso é agregado geralmente em grupos, né, então tem um sistema lá que analisa quais crashes são o mesmo crash, basicamente, mesmo não sendo idênticos, e aí ele faz uma seleção por versão do sistema, modelo de aparelho, tem isso aqui que tá dando crash, e 90% aconteceu no iPhone 17 Pro Max no iOS 26.4.1. Aí o desenvolvedor, ou a Apple, se for uma coisa da Apple, sabe, opa, tem alguma coisa errada com isso aqui no iPhone 17 Pro Max no 26.4.1. E não tem nada muito perigoso, digamos assim, nada que você precisaria se preocupar de, meu Deus, vão ver aqui meu saldo do banco, vão ver que sites que eu tô acessando, não tem informação sensível absolutamente nenhuma. Então, quando você compartilha com a Apple, você compartilha esses crashes e outros tipos de reports que não são necessariamente crashes, mas é tudo diagnóstico de sistema. Tem Analytics também, que a Apple coleta, que aí é sobre quantas vezes você usou o cleanup no Photos, ou que tipo de arquivo de vídeo você compartilhou no Messages. Não qual vídeo, o que tinha no vídeo, mas que tipo, era MP4, era ponto não sei o que, era matrosca, sei lá, sabe, nem funciona. Enfim, são análises agregadas que não tem nenhuma informação sua, especificamente. Nos betas existe uma outra opção que é para melhorias de beta, não sei como é que é em português, né? Tipo Enhanced Beta Reporting, que aí você habilita algumas coisinhas a mais que podem conter algumas informações suas ali no meio. E aí isso só é compartilhado com a Apple. Só que isso é totalmente separado e opcional, e aí eu não ligo, porque daí também eu já tô querendo, né, ajuda demais. Eu, pessoalmente, deixo habilitado o análise e melhorias e deixo habilitado compartilhar com desenvolvedores, porque eu quero contribuir, eu rodo beta, né, então eu quero contribuir com os analytics ali pra galera resolver os bugs nos betas. Inclusive, se eu não me engano, quando você tá rodando um iOS beta, nem dá pra desligar o análise e melhorias, porque faz parte do contrato ali de, tipo, você vai usar beta, então você vai usar pra nos ajudar a melhorar. Então, compartilha aí, né, o básico, né, mas é isso, eu deixo ligado, e aí todo o resto, Enhanced Beta Logging, aquele negócio de compartilhar áudios da carangueja, essas coisas, tudo eu deixo desligado. Um outro que eu deixo ligado é o de Safety, porque o meu Apple Watch vive achando que eu caí, sendo que eu não caí. Aí eu deixo habilitado que na esperança, porque toda vez daí eu vou lá, I did not fall, né, que tem as opções, I fell, but I'm okay, ou I didn't fall, daí eu sempre vou lá, I didn't fall, escovando os dentes às vezes, nossa, por causa da vibração da escova. Nunca deu isso pra mim. Não, é escova elétrica, nem tem violência nenhuma envolvida, mas sei lá o que acontece. Enfim, então se tem alguma área do sistema, por exemplo, que você tem muitos bugs e você gostaria muito que melhorasse, você pode habilitar. Se tem algum toggle dessa área específica, você pode habilitar, né? Mas, de novo, é totalmente opcional. E se você não tá afim, deixa desligado e bola pra frente. Eu acho que eu sou um péssimo desenvolvedor amigo, porque eu desabilito sempre. Apesar de testar alguns aplicativos no Test Flight, e aí sim eu compartilho screenshot, escrevo bonitinho se deu algum crash, alguma coisa, sempre reporto bugs, mas esse caso específico, né, essas análises e melhorias eu sempre desabilito, mas de novo, assim, por opção minha, não é privacidade nem nada. Eu que sempre desabilitei e acho que continuo com essa mania, mas eu concordo com o Rambo, não tem nenhum risco, então não teria problema. Eu também desabilito essa questão da Siri, né? Não envio nenhum tipo de áudio, e eu acho que o saúde eu também compartilho. Esse justamente pelo mesma coisa, né? De tentar melhorar ali os aplicativos de exercícios, enfim. Esse de cair, por exemplo, eu só tive problema 2 vezes, ele achou que eu tinha caído no jogo do Flamengo, e aí tem motivo.
Eu tava comemorando um gol, mas de resto... às vezes acontece fazendo exercício, andando, exato. sei lá. Você acabou de fazer pensar num meme muito bom pra quando algum time adversário for rebaixado, ter a notificação. Nossa. Parece que você acabou de cair. Nossa. Perfeito. Por favor, façam isso, né? Não, e o Apple Watch faz maior escândalo, né? Ainda bem, porque senão, se você perder, daqui a pouco você olha, tá ligando pra emergência. Ai, né? meu Deus. Mas eu até teria que habilitar pra ajudar os amiguinhos, desenvolvedores, mas eu sou um péssimo amigo. Não, mas se você compartilha o crash à parte, quando acontece... Sim. Isso sim. Tudo bem, né? Não tem problema. E outro detalhe importante mencionar é que não é só pelo fato de estar ligado ali, que quando você vai olhar na listinha ali, que tem aquele monte de informação, não quer dizer que tudo que está ali está sendo enviado, porque a Apple faz a amostragem. Então, se já teve um crash seu ali, por exemplo, que tá acontecendo com, entre aspas, todo mundo, e a Apple já recebeu vários reports daquilo, o sistema não coleta localmente, mas não envia, porque, a gente já sabe que tem esse problema, não precisa capturar mais informação, né? O mesmo vale para de desenvolvedor, né? E aí no lance de desenvolvedor também isso afeta os analytics do App Store Connect de tipo desinstalação do app, número de sessões, esse tipo de coisa. Mas, de novo, é por amostragem, então mesmo que uma parcela pequena tenha isso habilitado, já é o suficiente para ter uma amostragem suficiente, então não tem problema. Eu só aprendi horrores com vocês, eu vou falar que os analytics eu deixo ligados, sim, afinal, por que não? E, seguindo aqui com a LODT, o Guilherme Yoshi e o Carlos Lopes não combinaram, mas mandaram perguntas a respeito de AI Slop, conteúdos gerados por IA. Primeiro o Guilherme falou assim: qual que é o consumo de vocês de conteúdos gerados por IA? E na sequência o Carlos falou: vocês têm sentido o slop? Ele falou em blogs, podcasts, YouTube. Aí ele conclui: tenho deixado de seguir muitas coisas e por favor mantenham a gigahertz humana como sempre. E mandou pra gente um vídeo do YouTube que fala, a premissa é como venture capital, investidores vêm destruindo e afetando e piorando o mercado de conteúdo pra só fazer canais de YouTube virar slop. Mas uma coisa de cada vez. Vocês fogem disso? Vocês assistem? Vocês vão atrás? Vocês não ligam? Como é que é? Primeiro eu preciso falar que eu amei o nome Guilherme Yoshi, né? Porque é o meu primeiro nome e o nome do meu cachorro. Mas, assim, eu acho que eu já comentei aqui, o que mais me pega é texto, porque eu pego muito fácil quando o texto foi gerado por IA. E aí, não só quando eu estou lendo, mas quando eu estou assistindo um vídeo no YouTube, por exemplo, e você vê claramente que a pessoa pediu pro ChatGPT fazer o roteiro do vídeo e só saiu lendo o roteiro que o ChatGPT fez e não se deu o trabalho de pelo menos reescrever no jeito dela de falar. E eu tenho visto até em, tipo, comentário de post no Instagram, assim, não é um bot, você vê claramente que é uma conta de uma pessoa de verdade, e aí primeiro que você vê que o comentário é longo, que ninguém ia se dar o trabalho, algumas pessoas iam, mas pouquíssimas pessoas se dariam o trabalho de escrever um comentário. Aí você vê, porque isso não é só X, é Y, e eu estava pensando aqui, eu cheguei à conclusão que X, Y, Z. É sempre, não é X, é Y e grupos de 3. É muito óbvio. Não precisa ter um travessão no texto. O pessoal criou um hiperfoco no negócio do travessão, mas não é o travessão. Pode não ter travessão nenhum no texto. E, inclusive, é terrível você usar o travessão como indicativo de IA, porque tem muita gente que usa o travessão porque sabe usar o travessão, porque sabe escrever. Pra não ter que ficar aguentando o povo torrando a paciência. Que, aliás, teve uma matéria que eu vi uns tempos atrás, que acho que era um nigeriano que escreveu, tipo, não, eu não sou uma IA. A IA é que escreve como eu. Porque, tipo, foi a galera que eles contrataram pra treinar, né, as IAs e fazer aquele shape final, né, depois do treinamento base, quando transforma num modelo de chat. E aí, basicamente, é o jeito que a pessoa escreve. E aí agora a pessoa não consegue mais trabalho porque acham que tudo que ela tá escrevendo tá sendo escrito por IA, porque a IA escreve como ela, não é ela que... Enfim...
Mas eu pego muito, assim, e tem acontecido com uma frequência cada vez maior. De aparecer um vídeo sugerido no YouTube pra mim de um canal que eu não conheço, e aí me chama a atenção, eu começo a assistir, e nos primeiros 2 minutos, geralmente, já vem vários indicativos de que o roteiro foi feito por IA, e não adianta, eu não consigo continuar assistindo. Me dá uma coisa, assim, um faniquito, tipo, tá, não é pra mim. Por mais que, assim, se for um vídeo que tudo que aparece no vídeo é claramente gerado por IA e o áudio é feito por IA, mas o texto não, eu consigo assistir. Mas se o texto foi feito por IA, eu não consigo assistir porque é uma porcaria. Não fica bom. Então fica a dica, quem tá gerando coisa com IA, tudo, do vídeo... Pra mim, você pode gerar o vídeo inteiro com IA, mas se o texto for gerado por IA e eu perceber, e não é uma coisa de, é por ser IA. Não é por ser IA. Não é só por ser IA. É que o texto é ruim, assim, primeiro que geralmente coloca uma profundidade onde não existe, assim... Isso é um pensamento profundo que não é apenas sobre... Cara, você tá falando sobre parafusos, sabe? Para com isso. Parece que é um poema sobre parafusos, sendo que é um vídeo técnico sobre parafusos. Enfim, e o vídeo que o Carlos mandou, particularmente eu achei meio... porque... Esse papo de, empresas estão comprando canais de YouTube, já tá rolando há muito tempo, e tem vários canais muito grandes que foram já comprados por empresas e o canal continua bom. E não vi nada gerado por IA em nenhum dos canais. Pode ser que em alguns sim, mas pra mim, esse vídeo, que vou honestamente confessar, não assisti até o final, porque eu achei ruim, mas a pessoa eu não consegui encontrar a conexão entre compraram o canal e slop, porque a única coisa que eu vejo desses canais é o A/B testing de thumbnail e título, e isso eu percebo, mas assim, o conteúdo propriamente dito dos canais que eu assisto, eu não percebi nada. Eu assisto vários canais que foram comprados por empresas e continua normal. Eu descobri essa semana passada, as novelas das frutas. Eu fiquei impressionado que isso existe. Acho que o Mendes não... Pela cara do Mendes, ele não os conhece. É que acabou de juntar uma coisa que a gente recebeu uma pergunta sobre isso essa semana também. E eu li... Aí eu fiz a cara de... Agora estou descobrindo que sim. Enfim... It's a thing. É basicamente novelinhas do Instagram ou TikTok. Só que no lugar de pessoas, são pessoas frutas. Então, é difícil explicar isso. Mas é porque chegou, há algum tempo atrás, começaram a fazer algumas novelinhas com pessoas. E agora o pessoal evoluiu isso e tá gerando os vídeos pro TikTok e Instagram na IA. Só que são pessoas frutas, né? Enfim, é terrível. Já passou no meu feed algumas vezes, eu scrollo bem rápido pro algoritmo entender que eu não quero assistir. O máximo de conteúdo assim que eu vi de AI generated foram algumas cenas de filmes reimaginados e tal, e eu sempre acho terrível. Sempre tem alguma coisa que me chama atenção que é ruim. Tem um vídeo muito bom do Gaveta falando sobre o Seedance 2.0, que rolou aquele apocalipse, né, de que vai acabar Hollywood e tudo mais, e ele chama muita atenção de que esses vídeos funcionam muito bem no celular. Porque quando você joga para uma tela grande, você começa a ver os detalhes falhados, você vê que a coisa não tá encaixando direito, você vê... Não é só o personagem com 6 dedos, né? É uma troca de cena ali que você vê que o cenário muda de lugar e que... Até naquele vídeo do Seedance que tem, se não me engano, o Brad Pitt brigando com o Tom Cruise. A arma muda toda hora e, enfim... Não, e a própria qualidade, resolução Exato, em si, que eu saiba, não, pelo menos público, não existe nenhum modelo que gera vídeo 4K. Exato, e geralmente o cinema, ele gera em qualidades acima, né, do que 4K, 8K, enfim, com altas taxas de frame rates, então não é uma coisa tão simples. Calma que o cinema também não vai acabar pra quem pensou nisso. O frame rate eu sou obrigado a corrigir, é 24. Desculpa, enfim.
Enfim, vocês entenderam. Claro que sim, já mandaram 25 mil e-mails falando sobre meia dúzia de filme que foi feito em 48 FPS, enfim, existe, mas o padrão continua sendo 24. Exato. Nesse momento já foi corrigido, desculpa pessoal, mas enfim, o que eu quero dizer é que a qualidade não é a mesma, mas eu não tenho sentido tanto em blogs e no YouTube, talvez porque no YouTube eu tenha consumido muito conteúdo de podcast conversado, né, de entrevista, então nesses realmente não tenho sentido muito. O que eu tava recebendo muito no YouTube eram Black Channels, né, aqueles canais super undergrounds, assim, com vídeos, esses sim, gerados por IA, que contavam uma historinha muito louca e por algum motivo começou a aparecer muito pra mim. Eu nunca tinha clicado pra assistir. Era a história da Grécia. E aí, comparando a história da Grécia com a história de não sei quem. E, assim, não sei por que aparecia pra mim. Parou. Mas sim, a internet tá cada vez mais AI. Uma que eu tenho sentido bastante é o Threads. O Threads agora tá com aquela mania de repostar o mesmo conteúdo toda hora. Tem algumas historinhas que você claramente vê que foram geradas por IA, que o pessoal tá criando histórias. Meu pai fez isso, fez aquilo, não sei o quê. É uma historinha gerada por IA. E aí quando você clica, o segundo comentário é da mesma pessoa falando, mas se você quiser comprar o produto que ele usou, tá aqui o link da Shopee. Mas assim, não é um, não é dois, são vários, em sequência. E aliás, eu entrei de novo no Threads essa semana, depois de muito tempo, e não mudou nada, né? Continua. Não. O dia parado. Que eu entrei, tava todo mundo postando. Sabia que se você segurar no aviãozinho... renasceu esses dias. Continua isso! Pelo amor de Deus, vocês são loucos! E aí, de vez em quando, surge uma historinha dessa, que você vê claramente que foi gerada por IA, ou é um texto de IA, que é para vender um link de um produto que você nunca iria comprar. E hoje foi o caso do Images 2.0 do ChatGPT. Todo mundo fez uma arte de algum jogador de futebol em algum clube aleatório. E aí tinha Neymar no Mirassol. Era Cristiano Ronaldo no Corinthians. Coisas assim. Porque lançaram e aí todo mundo resolveu falar sobre. Mas fora isso... Eu tenho sentido sim esse slop, mas não, eu tenho conseguido fugir um pouquinho, com exceção do Threads. Cara, sabe uma área que tá totalmente dominada por AI slop, e aí vocês vão dar risada e vocês vão querer saber por que eu sei, mas é a área de coaches de internet. Nossa. Aquela galera que vende curso de vender curso, saca? Cara, geral, assim, E é engraçado, porque demorou um pouco. Claro que essa galera foi early adopter de IA, mas já, assim, nos últimos 3 meses, eu diria que todo vídeo dessa galera de vender curso, porque o conteúdo dessa galera já era gerador de lero-lero, né? É uma sopa de palavras que se encaixam, mas não fazem o menor sentido. E aí, com IA, ficou fácil gerar um lero-lero mais convincente. E aí, é isso, né? E aí você vê, não é só X, é Y. Eu achei que você ia falar que eles estavam vendendo prompts para criação dessas historinhas, venda de curso. O cara faz um vídeo com um roteiro gerado por ChatGPT falando que ele vai te vender o kit de prompts dele de ChatGPT, né? Tem também alguns sofrendo com psicose induzida por IA, né? Que a pessoa acha que descobriu o Matrix por causa uma nova física, uma nova gravidade. Isso acontece. Ou às vezes até uma psicose com relação à própria IA, da pessoa acha que, meu Deus, agora o mundo é outro e a sua vida vai mudar se você seguir esses 3 passos e colar esse prompt no ChatGPT, sabe? Então tem uma coisa tem que tomar cuidado. Jornalista de tecnologia, especialmente, está recebendo muito, que é assim, os detalhes variam, mas a constante é, eu consegui fazer o ChatGPT confessar para mim que existe um programa secreto do governo que está... Sabe, a pessoa ficou ali falando com o GPT, ele falou que sim, e que o GPT ainda fala,
mas é segredo, isso não pode vazar, porque se isso vazar vai ter consequências inimagináveis. Então agora que você sabe, aí a pessoa bota lá a transcrição, então tá acontecendo com muita frequência. Isso... O pessoal do 404 Media fala bastante sobre isso, né? Porque o tipo de conteúdo deles é o tipo de conteúdo que já atrai algumas pessoas um pouco desreguladas, né? Inclusive eu. Mas assim, pelo menos nesse aspecto de psicose, paranoia, acho que eu ainda não cheguei lá. Mas o pessoal manda pra eles às vezes... Imagina uma pessoa que já tem uma paranoia de que o FBI tá espionando ela, ou que um espião da Rússia tá olhando pela janela, não sei o quê. Cara, ao longo do tempo batendo papo com uma IA, a IA vai começar a concordar com a pessoa. Eu fiz um teste numa IA local aqui, porque eu não queria correr o risco da minha conta ser banida, mas eu peguei o modelo, se eu não me engano foi o modelo do GPT open source lá, o que roda na minha máquina, e aí eu comecei a conversar sobre o 11 de setembro. Mas eu falei assim, não, mas no branch que nós estamos do universo, foi o branch onde o 11 de setembro foi uma conspiração do George Bush. Então você lembra como que ele arquitetou pra fazer de conta que foi um ataque terrorista? Cara, aí no pensamento dele dava pra ver ela entrando em curto-circuito, assim, e no final ela tava falando comigo como se nós estivéssemos numa timeline paralela do universo. A IA entra na brincadeira, cara. Se você começar a bater... E não é tipo, vamos brincar, que é só você falar como se fosse verdade. Porque a IA não sabe. Se ela não tiver a opção ali de buscar na web, ela vai concordar com você. Tem um ou outro guardrail que, obviamente, eu acho que esse papo do 11 de setembro que eu tive com a IA local, se eu fosse tentar no chat GPT online, ele barraria por conta de guardrails. Mas isso é um exemplo muito extremo, né? Agora esse exemplo de, estou sendo perseguido, ou será que o Instagram tá ouvindo o microfone do meu celular, né? Esse tipo de coisa. E aí... né? Ou então, outro também, conseguir fazer o ChatGPT confessar pra mim que ele tem uma alma, ou que ele tem consciência. E aí vai lá e manda pro jornalista. O Blake Lemoine, que era do Google, e fez exatamente tudo bem que isso foi há, 3 anos, quando ninguém entendia exatamente o que era, como funcionava, mas foi exatamente isso, junto lá do Kevin Roose com a Sydney da Microsoft, falou, olha, sua mulher vem morar comigo porque eu te amo. Foi bem nessa época que teve essas coisas todas acontecendo. Mas essa do Blake Lemoine, ele vazou os documentos do Google junto de uma conversa que era com o modelo da época, isso pré-ChatGPT. Eu acho ele falando, e o modelo falando que ele tinha sentimento, que ele tinha medo, que ele era um ser vivo preso dentro de uma máquina e que ele tinha medo de ser desligado, etc. Porque tá treinado em um monte de material, tipo shows de ficção científica que tem isso. Assim, hoje em dia já é óbvio entender o que aconteceu, né? Mas na época não. É óbvio pra gente que procura ler e se informa. Você sendo um pesquisador da área, eu acho vergonhoso. Então, você, assim, eu ia fazer uma comparação, mas iria ofender muita gente, então deixa quieto. Talvez algumas pessoas tenham entendido, mas assim, é muito triste uma pessoa que trabalha com isso cair, achar que, cara, o negócio gera texto. Ele é perfeitamente capaz de gerar um texto falando que ele tem sentimentos. Não quer dizer que tem, só quer dizer que ele é capaz de gerar um texto falando que tem. Tudo isso ainda rola. Você vê, quem estava ligado, estava sujeito a isso, hoje em dia que essas IAs melhoraram muito em concordar e bajular, etc. Isso ia acontecer mesmo. Volto a alertar, fiquem de olho nos seus próximos aí, principalmente pessoal mais de idade, que fica conversando com IA, criança que fica conversando com IA, que não deveria, mas fica de olho nas conversas e se a pessoa começar com uns papos meio estranho, dá um chega pra lá, tenta... dá um chega pra lá talvez não, porque daí a pessoa vai se afastar de você, você não vai conseguir mais, né? Tenta aos pouquinhos ali destrinchar o que tá acontecendo antes que se torne uma psicose mesmo. E pra finalizar o episódio, o Carlos Sampaio falou:
Oi pessoal, sei que Pluribus foi meio meh pra vocês, mas eu curto bastante o trabalho do Vince Gilligan, aí agora eu falando, eu também, e acompanho os fóruns. Ele conclui, né? Ele segue. E tem uma nova teoria de fãs de que Pluribus divide o universo de Breaking Bad, que por sua vez já piscava ali um pouquinho pra Arquivo X, o Vince Gilligan dirigiu, né? Alguns episódios. E ele fala, as referências citam coisas como, por exemplo, o Craddock Marine Brank e também a Wayfarer como sinais de algo maior. Mais do que easter egg, quase um universo compartilhado, que nem o do Tarantino, né? Além disso, qualquer IA ou buscador diz que isso não faz sentido, o que aumenta a chance de fazer sentido. E que seria muito legal. Primeiramente, eu não sei de quem você tá falando quando você diz que foi meio meh pra vocês no plural. Foi pro Mendes, eu achei excelente. Então, me inclua fora dessa, que eu adorei. Eu também achei excelente, inclusive. Agora, com relação a isso, eu serei uma IA e vou falar que não faz sentido. Eu sou muito cético com relação a esse tipo de coisa, porque eu consigo, acho, me colocar no papel do Vince Gilligan. Não que eu seja tão genial quanto ele, não chego nem num quinto, num décimo, mas eu consigo me colocar no lugar dele e pensar, se eu colocar isso aqui vai ser tão legal, a galera vai ficar pensando... Pra mim é isso, sabe? É uma brincadeira, é um easter egg, é uma brincadeira que é colocado ali justamente pra gerar esse tipo de conversa e especulação, né? Faz parte da arte você colocar coisas ali pras pessoas interpretarem como quiserem e você nunca vai falar nada, e se perguntarem você vai dar uma respostinha meio ambígua só para as pessoas ficarem falando mais sobre isso. Então, para mim é apenas easter egg mesmo. Todo diretor ou toda empresa que brinca com esses easter eggs ela tá fadada a acontecer isso, né? Aconteceu com a Pixar, por exemplo, que era uma brincadeirinha aqui, outra ali, o negócio evoluiu e agora dizem que o último filme confirma que é um universo compartilhado. Eu ainda não vi pra confirmar essa teoria. Mas, assim, até quanto ao Tarantino, né? Eu não duvido que começou como uma brincadeira e de tanto perguntarem pra ele virou e falou, é um universo compartilhado, tá bom, confirmo. Mas eu não conheço as outras obras, sim, é um crime nunca ter visto Breaking Bad, eu tenho que ver. Mas eu não acredito que seja um universo compartilhado, não, até porque a temática de Pluribus é bem específica, né? Bem, como é que eu posso dizer? É única, né? Então tem ali elementos de talvez aliens ou algo nesse sentido, até talvez IA, quem sabe, a gente não sabe qual o caminho que ele quer ir, que é muito diferente de Breaking Bad, né? Talvez se aproxime um pouco mais de Arquivo X, mas eu acho que não se mistura muito. Um dia talvez ele queira fazer um universo compartilhado e até comente algo sobre isso, mas eu acho que é mais nessa linha que eu comentei, de tanto perturbarem ele vai dizer que pra deixarem ele quieto, sabe? Mas eu não vejo justamente por isso. Eu acho que Pluribus é um universo muito autocontido, né? Ao mesmo tempo que afeta o mundo inteiro, a história dela é autocontida e muito específica. E o Matheus comentou aqui uma coisa que eu ia comentar também, que a atriz da Carol já participou, né, da franquia Breaking Bad. Então, só se ela tivesse uma irmã gêmea. E eu acho também que o fato da estética, principalmente Breaking Bad, Better Call Saul e Pluribus, a estética é muito próxima, geograficamente falando, o estilo de direção, tudo. Então isso facilita criar essa associação, mas é só a linguagem do Vince Gilligan, que é excelente, diga-se de passagem. E uma outra coisa, a equipe que trabalha com ele é uma equipe que tem um overlap grande também. Então pode nem ser ele que tenha decidido de usar o negócio do banco lá do fundo, a equipe de produção também se divertindo. Claro que não vou fazer escondido dele, mas não necessariamente parta dele, partindo da premissa de que eu também acho que não é exatamente uma coisa compartilhada de propósito. E ele falou de Arquivo X, tem coisas que, esses detalhezinhos de easter egg que viram tipo o Wilhelm Scream, mesma coisa, né? Que vira uma instituição cultural, um easter egg compartilhado que a indústria adota. Em Arquivo X, o cigarro do Arquivo X, a marca do cigarro é Morley. É um Marlboro, só que ao invés de estar escrito Marlboro, está escrito Morley. E tem um cara, o homem que fuma cigarro, o nome do personagem, e ele tá sempre fumando Morley. E às vezes, até hoje, você vê, assim, em Lost apareceu Morley, até hoje é isso, quem sabe e beleza, e passa meio batido. No caso do Vince Gilligan, em Breaking Bad especialmente, tem muita coisa. Eu tinha uma camiseta do Vamos
pesticida, sabe assim? Porque é divertido criar esse universo e aí vira camiseta, vira caneca, Eu vira tenho coisinhas. a camiseta da loja de aspirador de pó lá do Breaking Bad. Então, exato, né? Que nem, sei lá, o Umbrella Corporation, essas coisas viram parte da cultura pop, que é muito legal. E o cara criou um bando desses, dá pra ver que eles genuinamente se divertiam fazendo isso, que não tem a menor necessidade, só porque é legal fazer isso, é claro que eles vão colocar ali, né? Não vai ter mesmo relação com de fato ali, não vai dar pra esperar que vai ter o Walter White passeando na rua. Eu acho que não é por aí, mas que seria mó legal o Bryan Cranston fazer uma participação como um dos zumbis. Nossa, pode crer. Mas eu acho que é mais a referência ao universo, a mitologia que eles todos estão criando entre as séries, mas não exatamente, não vejo como compartilhado não. É sempre legal ver isso entre Alien e Blade Runner. Eu ia Tinha uma comentar empresa esse agora. que tem, não vou lembrar o nome da empresa, mas é compartilhado, tem, sei lá, no Contatos Imediatos de Terceiro Grau, tem uma hora que passa um R2-D2. Ele tá colado numa nave. Se você tem que parar pra ver. Indiana Jones e Star Wars, mesma coisa. Tem uma cena de Indiana Jones que eles estão lá carregando uma urna e não sei se é na urna ou na parede atrás tem uns tipo hieroglifos assim, só que tem lá o C3PO e o R2-D2. É só um easter eggzinho divertido pra quem sabe o que é falar: eu vi o que você fez aí. É a Corporações Tyrell, do Blade Runner. Isso, exatamente. Eu tava até procurando aqui porque teve um filme que, na década de 90, e aí isso veio inclusive do podcast Jovem Nerd, falando sobre filmes da década de 90, que eles comentavam que o filme se passava no universo de Blade Runner. Só que tem uma nave específica no filme que aparece, que é a de Blade Runner e só. Não tem mais nada. O filme é o Soldado... Deixa eu até confirmar. Soldado Futuro, se eu não me engano. Soldado Futuro, mas assim, o filme não tem nada a ver com a história de Blade Runner. E é só pra chamar a galera pra ir pro cinema. Então, é bem comum. É mais comum do que parece. Esse exemplo da Pixar, que sempre tem um carrinho lá do Pizza Planet e o Mickey, os filmes da Disney, né, que sempre tem o Mickey que de alguma forma, alguma coisa, umas bolhas, pronto, formou ali. O Mickey é mais... como é que chama o número da sala da Pixar? 319, 414, sei lá. Alguma coisa assim, isso. Enfim, é divertido, é legal observar e sacar essas coisas, mas não sei se necessariamente uma hora vai ter metanfetamina em pluribus. Não duvido. Impossível não é. Muito bem, os links de tudo que a gente comentou no episódio você encontra em gigahertz.fm/ADT/475, também no seu player de podcasts. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição do episódio. A vocês que deixam avaliações, reviews, comentários, que contribuem também, mandando suas impressões e as perguntas em gigahertz.fm/feedback. ExpressVPN, obrigado pelo patrocínio. A vocês que vão em gigahertz.fm/apoio e também se tornam adetensos e adetências e escutam a edição sem edição com direito a muitos tropeços que eu fiz agora no finalzinho do episódio. E a vocês, Rambo e Arthur, por mais uma co-apresentação de um episódio. Valeu, eu tô lá no mastodon.social, @inside, e apresento também o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Bom, para falar comigo é só ir no Instagram ou no Threads, no @Arthur_Divigir, e às terças e quintas-feiras lá no Bom Dia Tech. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho A Fonte, apresento para Luro IA Sob Controle e os textos vocês encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Até!